Um milionário descobriu que tinha um irmão perdido, que trabalha como jardineiro. Quando eles se encontraram pela primeira vez, ele não conseguiu conter as lágrimas, segredos de família vieram à tona, e suas vidas mudaram para sempre, de forma que ninguém poderia imaginar. Uma história de reencontro, perdão e amor fraternal. Prepare-se porque essa história irá emocionar profundamente seu coração. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. O sol filtrava-se através dos vitrais centenários da mansão Almeida, projetando um caleidoscópio de cores sobre o mármore polido do vestíbulo principal. Alexandre Almeida observava do alto da escadaria a chegada da nova funcionária. Uma mulher de aproximadamente 60 anos que esperava com postura digna enquanto a governanta verificava seus documentos. Havia algo em seu olhar, uma mistura de serenidade e determinação, que resultava inquietantemente familiar. Às vezes, as pessoas que acreditamos conhecer pela primeira vez foram destinadas a cruzar nosso caminho desde muito antes do nosso nascimento, pensou Alexandre, sem entender por que aquele pensamento havia atravessado sua mente com tanta clareza. O relógio de pêndulo marcou 9 horas em ponto com um repique solene que ressoou por toda a mansão. A mulher ergueu o olhar exatamente nesse momento e seus olhos de um âmbar incomum encontraram-se com os de Alexandre. Não foi um olhar casual. Havia intenção, reconhecimento, como se ela soubesse exatamente quem ele era além de sua fortuna e seu sobrenome. Bom dia, Sr. Almeida, disse ela, com uma voz que parecia carregar o peso de muitas histórias não contadas. Meu nome é Fernanda Cardoso. Agradeço a oportunidade de trabalhar em sua casa. Algo na forma como pronunciou a palavra casa, como se conhecesse cada canto daquela mansão melhor que ele próprio, provocou um arrepio inexplicável em Alexandre. Desceu os degraus com a elegância calculada que caracterizava todos os seus movimentos, estendendo uma mão num gesto que nunca antes havia oferecido a nenhum funcionário. Bem-vinda à mansão Almeida, senhora Cardoso, respondeu, sentindo uma estranha necessidade de impressioná-la. Espero que encontre tudo à sua satisfação. O sorriso quase imperceptível que se desenhou nos lábios de Fernanda parecia conter segredos de várias gerações. E enquanto a observava afastar-se junto à governanta, Alexandre teve a inquietante certeza de que naquele dia, sob o resplendor multicolorido dos vitrais, havia começado algo muito mais significativo que a simples contratação de uma empregada doméstica. A mansão, testemunha silenciosa de décadas de segredos familiares, pareceu suspirar com antecipação. Alexandre Almeida havia construído sua vida como quem erige uma fortaleza, pedra sobre pedra, calculando cada movimento, eliminando qualquer possibilidade de erro. Aos 45 anos, seu nome encabeçava a lista dos empresários mais influentes do país. Almeida Investments era sinônimo de sucesso implacável, uma máquina perfeita que gerava milhões, enquanto seu criador se tornava uma lenda do mundo financeiro. O escritório privado de Alexandre, localizado no 3º andar da mansão, era um reflexo exato de sua personalidade, ordenado até a obsessão, cada objeto colocado com precisão milimétrica, desde as canetas perfeitamente alinhadas até a coleção de relógios antigos que marcavam a hora exata em diferentes fusos horários. Senhor, a videoconferência com os investidores asiáticos está programada para as 10, anunciou Ricardo, seu assistente pessoal do umbral da porta. Alexandre assentiu sem desviar o olhar das projeções financeiras em sua tela. O Grupo Caetano assinou o contrato? Perguntou com aquela voz tersa que nunca revelava emoção alguma. Ainda não, senhor. O advogado dele solicitou 48 horas adicionais para revisar a cláusula 17. Um gesto de desgosto cruzou fugaz o rosto de Alexandre. A impaciência era talvez seu único defeito visível. Conceda-lhes 24. Nem um minuto mais. Quando Ricardo se retirou, Alexandre permitiu-se um momento de fraqueza. Levantou-se e caminhou até a janela que dominava os jardins da mansão. Abaixo, uma figura feminina percorria com passo lento as trilhas ladeadas de buganvílias. Era ela, a nova funcionária,
observando com atenção quase reverencial cada planta, cada estátua, como se reencontrasse velhos amigos. Por um instante, Alexandre sentiu uma pontada de inveja. Aquela mulher, com seu vestido simples e sua postura digna, parecia possuir algo que para ele resultava inalcançável, apesar de seus milhões. Paz interior. O som do telefone o devolveu à sua realidade. Era Juliana Monteiro, sua noiva, filha de uma das famílias mais influentes do país e peça-chave na expansão de seus negócios para o sul. Alexandre, querido, você viu o convite para o gala beneficente? Preciso que confirme sua presença. Sua voz, melodiosa mas calculista, atravessou a linha. Claro, Juliana. Não faltaria a um evento tão importante, respondeu automaticamente, enquanto seu olhar continuava fixo na mulher do jardim. Perfeito. Meu pai espera discutir com você os detalhes da fusão. Será uma oportunidade perfeita. A ligação terminou como haviam terminado todas as suas conversas nos últimos meses, com a sensação de ter participado em uma transação comercial mais que em um intercâmbio afetivo. Alexandre voltou à sua escrivaninha, onde o esperavam documentos que valiam milhões. No entanto, sua mente, tão disciplinada normalmente, voltava repetidamente à imagem de Fernanda Cardoso percorrendo seus jardins como se conhecesse cada segredo que ocultavam. A biblioteca da mansão Almeida era sem dúvida o orgulho de Alexandre. 3 gerações de sua família haviam contribuído para formar uma coleção que muitos museus invejariam. Primeiras edições, manuscritos antigos e, o mais valioso para ele, uma modesta mas requintada coleção de arte, que incluía 3 telas atribuídas a mestres do século XVIII. Era precisamente nesta sala onde Alexandre encontrou Fernanda numa tarde de quarta-feira, enquanto limpava cuidadosamente as estantes. O que captou sua atenção não foi sua diligência, mas a delicadeza com que seus dedos percorriam as lombadas dos livros, como quem saúda velhos conhecidos. O senhor tem uma coleção impressionante, Sr. Almeida, comentou ela sem se virar, como se tivesse percebido sua presença antes que ele fizesse qualquer ruído. Obrigado, respondeu Alexandre, avançando para o interior do aposento. Tem sido uma paixão familiar por gerações. Fernanda deteve-se diante de um dos quadros. Uma paisagem rural de tons ocres e verdes apagados. Escolha interessante, murmurou, mais para si mesma que para ele. Embora eu ousaria dizer que não é um Portinari autêntico, mas uma excelente réplica da escola modernista. Os traços nas nuvens carecem da fluidez característica do mestre. Alexandre ficou imóvel. Aquela observação, tão precisa e técnica, não poderia provir de uma simples empregada doméstica. Como a senhora sabe disso? Perguntou, incapaz de ocultar sua surpresa. Fernanda pareceu momentaneamente desconcertada, como se tivesse dito mais do que pretendia. Ah, a gente aprende coisas aqui e ali, respondeu com um sorriso enigmático. Trabalhei em casas com coleções semelhantes. O olho se educa com o tempo. Não era uma explicação satisfatória, mas Alexandre decidiu não pressionar. No entanto, a partir desse momento, começou a prestar mais atenção aos detalhes. Como Fernanda parecia conhecer a disposição da mansão sem necessidade de orientação, a naturalidade com que se movia por espaços que os demais empregados evitavam por respeito ou intimidação, e, sobretudo, a maneira como olhava as fotografias familiares dispostas no salão principal. Foi Dona Iracema, a governanta que servia à família havia 20 anos, quem confirmou suas suspeitas uma semana depois. Senhor, há algo estranho na senhora Cardoso, comentou enquanto lhe servia o chá vespertino no terraço. A que se refere Iracema? Ontem a encontrei na cozinha preparando o doce de goiaba exatamente como sua mãe fazia. Com canela em pau e cravo, mexendo sempre no sentido horário 3 vezes, e depois no sentido anti-horário 1 vez. Um arrepio percorreu a espinha de Alexandre. Aquela era uma tradição familiar, um detalhe tão íntimo que nem mesmo Iracema conhecia a razão. A avó de Alexandre sustentava que esse ritual assegurava que os desejos bons se cumprissem e os maus se dissipassem. Você perguntou a ela como conhecia essa receita. Claro, senhor. Disse que havia trabalhado para muitas famílias tradicionais
e que havia aprendido diversos métodos de culinária regional. Alexandre assentiu lentamente, mas a inquietude já se havia instalado em seu interior. Nessa mesma tarde, enquanto revisava contratos em seu escritório, tomou uma decisão. Chamou Ricardo e lhe deu instruções precisas. Quero um relatório completo sobre Fernanda Cardoso. Antecedentes, referências, formação, tudo. E o quero com a maior discrição possível. O que Alexandre não podia imaginar era que, nesse preciso instante, Fernanda se encontrava nos jardins traseiros, diante de um roseiral que havia sido plantado décadas atrás, sussurrando palavras que pareciam uma promessa. Estou cumprindo minha palavra, Mariana. Seu filho saberá a verdade, mas no devido tempo. O gala beneficente organizado pela Fundação Monteiro representava tudo o que Alexandre desprezava. Frivolidade disfarçada de altruísmo, sorrisos falsos e conversas vazias. No entanto, ali estava ele, impecável em seu smoking escuro, segurando uma taça de champanhe enquanto escutava com fingida atenção as anedotas do senador Vasconcelos. Juliana resplandecia ao seu lado, envolta em um vestido de estilista que havia sido confeccionado exclusivamente para ela. Sua beleza era inegável. Rosto perfeitamente simétrico, cabelo negro como a obsidiana e uma elegância natural que a fazia destacar-se em qualquer evento social. Era, de qualquer ponto de vista, a parceira perfeita para um homem da posição de Alexandre. E, no entanto, enquanto a observava rir com calculada moderação, não podia evitar compará-la com a serena dignidade de sua nova empregada doméstica. Alexandre, querido, o ministro Figueiredo deseja trocar algumas palavras com você, sussurrou Juliana em seu ouvido, interrompendo seus pensamentos. Com um gesto automático, Alexandre se desculpou e se dirigiu ao funcionário. As negociações para o novo terminal portuário dependiam em grande medida de sua aprovação, e não podia permitir-se nenhuma distração. Foi durante essa conversa que seu telefone vibrou com uma mensagem de Ricardo. Relatório preliminar sobre FC disponível. Descobertas surpreendentes. Requer sua atenção imediata. A inquietude se instalou em seu estômago como um punho de gelo. Desculpando-se com uma habilidade aperfeiçoada ao longo de anos de encontros sociais, Alexandre se retirou a um terraço deserto e ligou para seu assistente. O que você encontrou, Ricardo? Senhor, a senhora Cardoso não é quem diz ser, ou pelo menos não completamente. Seu nome real é Fernanda Cardoso Almeida. E tem mais. Ela tem um doutorado em História da Arte pela USP e foi professora titular durante mais de 2 décadas na Faculdade de Belas Artes. A revelação golpeou Alexandre como uma descarga elétrica. Almeida. Seu mesmo sobrenome. Uma coincidência? Impossível. Almeida. Você tem certeza? Completamente, senhor. E há algo mais. Ela abandonou sua carreira acadêmica há aproximadamente 8 anos, coincidindo com o falecimento de sua irmã mais velha. A noite pareceu escurecer-se ainda mais ao redor de Alexandre. Sua mãe, Mariana Almeida, havia falecido exatamente 8 anos atrás. Quando regressou junto a Juliana, seu rosto havia adotado uma máscara de impassibilidade que ocultava o turbilhão de perguntas em seu interior. A noite continuou entre conversas insignificantes e negociações veladas, mas sua mente estava a quilômetros de distância, na mansão onde uma mulher com seu mesmo sobrenome limpava os corredores enquanto carregava com segredos que podiam desmoronar tudo o que ele acreditava saber sobre sua própria história. Você está distante esta noite, observou Juliana quando se dirigiam à saída passada a meia-noite. Problemas com a fusão? Nada importante, mentiu Alexandre. Apenas cansaço. O trajeto de regresso à mansão transcorreu num silêncio tenso. Quando o veículo parou diante da entrada principal, Alexandre tomou uma decisão. Não me espere acordada, disse a Juliana, que passava cada vez mais noites na mansão, preparando o que seria seu lar depois do casamento programado para o final do ano. Tenho assuntos para resolver em meu escritório. O olhar de Juliana endureceu-se imperceptivelmente, mas assentiu com elegância estudada. Como desejar, querido. Não se esforce demais. Uma vez sozinho em seu escritório, Alexandre extraiu do cofre familiar
um álbum de fotografias que não havia revisado em anos. Ali estava sua mãe, Mariana, eternamente jovem em imagem sépia, com seu sorriso sereno e seus olhos, agora ele notava com clareza, idênticos aos de Fernanda. A última página do álbum continha uma fotografia que sempre havia ignorado. Sua mãe, adolescente, junto a outra jovem muito similar a ela. No verso, uma inscrição desbotada pelo tempo. Mariana e Fernanda, verão de 63. O mundo que Alexandre acreditava imutável começava a cambalear sob seus pés. A chuva caía com força sobre as janelas da mansão, criando uma cortina líquida que isolava ainda mais aquele mundo de privilégios do resto da realidade. Alexandre, incapaz de concentrar-se nos relatórios financeiros, observava as gotas deslizarem pelo vidro, enquanto sua mente elaborava teorias cada vez mais inquietantes. 3 batidas suaves na porta interromperam suas divagações. "Entre", indicou, esperando ver Ricardo com novos relatórios. Foi Fernanda quem entrou, segurando uma bandeja de prata com um bule fumegante e uma xícara de porcelana. "Desculpe a intromissão, Sr. Almeida", disse com aquela voz pausada que parecia carregar o peso de muitas histórias. "Pensei que lhe cairia bem um chá de ervas numa tarde tão chuvosa." Alexandre a observou com atenção renovada. Agora que sabia ou suspeitava de sua verdadeira identidade, cada gesto de Fernanda adquiria novos significados. "Obrigado, Fernanda", respondeu, utilizando deliberadamente seu nome de batismo. "Importa-se de me acompanhar? Tenho curiosidade em conhecer melhor quem trabalha para mim." Uma centelha de alerta brilhou nos olhos da mulher, mas assentiu com serenidade. "Claro, senhor." Enquanto servia o chá com movimentos precisos, Alexandre notou um detalhe em suas mãos. Um anel simples de prata com uma pequena ametista engastada. Idêntico ao que sua mãe nunca tirava, o que, segundo a tradição familiar, passava de mãe para filha, havia gerações. "Bonito anel", comentou casualmente. Os dedos de Fernanda crisparam-se imperceptivelmente ao redor do bule. "Uma lembrança familiar", respondeu sem elaborar mais. Alexandre decidiu mudar de estratégia. "Sabe, Fernanda, estou organizando uma pequena exposição de arte na galeria leste da mansão. Tenho algumas peças que poderiam ser valiosas, mas preciso de uma opinião especializada para catalogá-las adequadamente." A armadilha estava armada. Se Fernanda fosse realmente quem Ricardo havia descoberto, seu conhecimento em história da arte a denunciaria. "Imagino que contratará especialistas para essa tarefa", respondeu ela com cautela. "Na verdade, pensei que talvez a senhora pudesse me ajudar. Entendo que possui certos conhecimentos sobre arte." Um silêncio tenso instalou-se entre ambos. A chuva, agora mais intensa, golpeava os vidros como se quisesse adverti-los sobre os perigos de remover o passado. "Meu conhecimento é limitado e amador, Sr. Almeida", disse finalmente Fernanda. "Mas ficarei encantada em ajudar no que puder." Antes que Alexandre pudesse pressionar mais, a porta abriu-se novamente. Era Juliana, elegante mesmo num dia chuvoso, com um vestido de seda cor marfim, que contrastava dramaticamente com seu cabelo escuro. "Querido, não sabia que estava ocupado", disse, olhando para Fernanda com uma mistura de surpresa e desdém apenas dissimulado. "A senhora Cardoso me trazia um chá", explicou Alexandre. Já estava se retirando. Fernanda assentiu respeitosamente e dirigiu-se à porta. Ao passar junto a Juliana, ambas as mulheres trocaram um olhar breve, mas carregado de significado, como se cada uma reconhecesse na outra uma adversária natural. "Que atenciosa", comentou Juliana quando a porta se fechou. "Embora ache estranho que uma empregada doméstica tome tais liberdades." Alexandre ignorou deliberadamente o comentário. "Precisava de algo em particular, Juliana?" "Na verdade, sim. Meu pai confirmou a visita dos investidores brasileiros para o fim de semana. Quer que organizemos um jantar aqui na mansão." A mente de Alexandre, dividida entre as conspirações empresariais e os mistérios familiares, apenas registrou a informação. "Como desejar. Passe os detalhes para Iracema. Ela se encarregará." Juliana aproximou-se dele e pousou uma mão perfeitamente manicurada sobre seu ombro. "Noto você distante ultimamente, Alexandre. Há algo que eu deva saber?"
Seus olhos calculistas, sob a aparência de preocupação, buscavam indícios de fraqueza ou segredos que pudessem afetar a iminente fusão empresarial que selaria definitivamente a aliança entre ambas as famílias. Estou preocupado com alguns contratempos no projeto portuário, mentiu com fluidez. Nada que não possa ser resolvido. O sorriso de Juliana não alcançou seus olhos. Confio plenamente em sua capacidade para solucionar qualquer problema, querido. Por isso, você é o melhor. Quando Juliana finalmente se retirou, Alexandre permaneceu imóvel, contemplando a xícara de chá que Fernanda havia deixado. Era uma infusão de camomila com um toque de hortelã e mel, exatamente como sua mãe costumava prepará-la quando, sendo criança, sentia-se sobrecarregado pelas expectativas que pesavam sobre seus ombros. Esse pequeno detalhe, tão íntimo e pessoal, foi mais revelador que qualquer relatório de investigação. Fernanda não só conhecia sua mãe, conhecia as tradições mais privadas de sua família, aquelas que só se transmitiam de geração a geração. A chuva continuava caindo enquanto Alexandre tomava uma decisão. Era hora de enfrentar diretamente Fernanda Cardoso Almeida e descobrir que segredos sua família havia enterrado sob camadas de silêncio e aparências. A biblioteca, com suas estantes que chegavam até o teto, e o aroma reconfortante de livros antigos, sempre havia sido o refúgio de Alexandre. Naquela noite, no entanto, o espaço que normalmente lhe proporcionava paz havia se convertido no cenário de uma confrontação inevitável. Fernanda apresentou-se pontualmente às 9, como ele havia solicitado através de Iracema. Usava um simples vestido cinza e o cabelo recolhido em um coque austero que acentuava os traços que, agora Alexandre podia ver com clareza, eram tão similares aos de sua mãe. "Feche a porta, por favor", indicou Alexandre, de pé junto à lareira, onde crepitava um fogo suave. Fernanda obedeceu sem mostrar nervosismo, como se estivesse esperando este momento. "Suponho que não me chamou para falar sobre a coleção de arte", disse ela, rompendo o silêncio com uma serenidade que contrastava com a tensão que impregnava o ambiente. Alexandre extraiu de uma gaveta a fotografia que havia encontrado. Sua mãe e a jovem que agora sabia ser Fernanda, sorridentes em um verão distante. "Creio que me deve algumas explicações", disse, estendendo-lhe a imagem. Fernanda tomou a fotografia com dedos ligeiramente trêmulos, o único sinal visível de emoção que se permitiu mostrar. "Mariana e eu éramos muito unidas", murmurou finalmente, acariciando o rosto congelado no tempo da que havia sido sua irmã. "Até que as circunstâncias nos separaram." "Circunstâncias?" A voz de Alexandre adquiriu um fio cortante. "É assim que chama o fato de que minha mãe nunca mencionou ter uma irmã? De que eu tenha vivido 45 anos sem saber de sua existência?" Fernanda ergueu o olhar e, pela primeira vez, Alexandre viu em seus olhos uma dor tão profunda que o fez recuar internamente. "As famílias como a sua, Sr. Almeida, constroem seu prestígio sobre alicerces de aparências e segredos convenientes. Seu avô, Joaquim Almeida, considerou que minha existência era inconveniente para os planos que tinha para sua única filha reconhecida." A revelação caiu sobre Alexandre como um golpe físico. "Única filha reconhecida? Está me dizendo que a senhora..." "Sou filha de Joaquim Almeida e Teresa Cardoso, sua governanta durante 20 anos, confirmou Fernanda com dignidade serena. Fruto de uma relação que ele nunca quis legitimar, mas que tampouco pôde negar completamente. Minha mãe recebeu uma pequena pensão e a promessa de que nunca me faltaria educação, com a condição de me manter afastada da família oficial." Alexandre deixou-se cair em uma poltrona próxima, tentando processar a informação que redefinia toda a sua história familiar. "E minha mãe sabia?" Descobriu quando ambas tínhamos 16 anos. O sorriso nostálgico de Fernanda iluminou brevemente seu rosto. Em vez de me rejeitar, acolheu-me como a irmã que sempre desejou ter. Víamo-nos em segredo, compartilhávamos confidências, sonhos, até que seu pai concertou seu casamento com Eduardo Neves, seu pai. "O casamento perfeito para consolidar duas fortunas", murmurou Alexandre com amargura, reconhecendo o padrão que agora se repetia com seu noivado com Juliana. "Exatamente. A condição foi que cortasse todo o contato comigo,
Dom Joaquim temia que eu pudesse reclamar parte do patrimônio familiar, embora nunca tenha sido minha intenção. Alexandre levantou-se e caminhou até a janela, observando a escuridão exterior que parecia refletir sua confusão interna. Se nunca teve intenção de reclamar nada, por que aparecer agora depois de tantos anos? Por que este engano, apresentando-se como uma simples empregada doméstica? Fernanda deixou a fotografia sobre a mesa com cuidado reverencial. Porque fiz uma promessa a Mariana em seu leito de morte. Pediu-me que velasse por você, que me assegurasse de que não cometesse os mesmos erros que marcaram nossa família durante gerações. Antepor as aparências e as ambições materiais aos laços verdadeiros. Aproximou-se de Alexandre com passos lentos, até ficar frente a ele. E também me pediu que lhe entregasse algo quando considerasse que estava preparado para conhecer toda a verdade sobre sua família. De um bolso oculto em seu vestido, Fernanda extraiu um envelope amarelado, selado com o emblema dos Almeida, uma águia segurando um ramo de oliveira. Sua mãe escreveu isto dias antes de falecer. Contém uma verdade que ela não teve a coragem de revelar-lhe em vida. Alexandre tomou o envelope com mãos trêmulas, sentindo seu peso como se contivesse chumbo em vez de papel. O que contém? Perguntou, embora uma parte dele já intuísse a resposta. A existência de alguém que tem tanto direito quanto o senhor ao sobrenome Almeida, respondeu Fernanda com suavidade. Alguém cuja vida transcorreu a escassos quilômetros desta mansão, sem conhecer sua verdadeira origem. O silêncio que se seguiu foi tão denso que o crepitar do fogo parecia ensurdecedor. Finalmente Alexandre falou com voz apenas audível. Tenho um irmão. Não era uma pergunta. Um meio-irmão, precisou Fernanda. Fruto de um amor que precedeu ao casamento de seus pais, e que Eduardo Neves nunca teria aceitado. Alexandre sentiu que o mundo que acreditava imutável desmoronava sob seus pés. Toda sua vida, construída sobre a certeza de ser o único herdeiro de 2 impérios familiares, revelava-se agora como uma elaborada ficção. Onde está? Quem é? As perguntas brotaram atropeladamente. Tudo a seu tempo, Alexandre. Pela primeira vez, Fernanda utilizou seu nome de batismo, estabelecendo uma familiaridade que já não podia ser negada. Primeiro deve ler a carta de sua mãe, compreender o contexto das decisões que tomou e que definiram não só sua vida, mas a de muitas pessoas. Com um gesto respeitoso, Fernanda dirigiu-se à porta, mas antes de sair, voltou-se uma última vez. Sua mãe o amava profundamente, Alexandre. Tudo o que fez, inclusive ocultar-lhe a verdade, foi porque acreditava que o protegia. Só quando soube que seu tempo se esgotava, compreendeu que alguns segredos pesam mais quando permanecem enterrados. A porta fechou-se silenciosamente, deixando Alexandre sozinho com um envelope que continha revelações capazes de reescrever toda a sua história. Lá fora, a lua cheia iluminava os jardins da mansão Almeida, com uma luz prateada que parecia revelar pela primeira vez as sombras que sempre espreitaram entre seus muros centenários. A carta de Mariana Almeida permaneceu sobre a escrivaninha de Alexandre durante 3 dias como um objeto amaldiçoado que não se atrevia a tocar. Cada manhã a contemplava, sabendo que seu conteúdo alteraria para sempre a percepção de sua própria identidade. Enquanto isso, a vida na mansão continuava com aparente normalidade. Juliana supervisionava os preparativos para o jantar com os investidores brasileiros, Iracema coordenava o pessoal doméstico e Fernanda, agora Alexandre não podia vê-la simplesmente como uma funcionária. Realizava suas tarefas com a mesma dedicação discreta de sempre. Foi durante o café da manhã do 4º dia, quando Alexandre notou algo incomum no jardim. Da janela da sala de jantar, podia ver Fernanda conversando com José, o velho jardineiro que servia a família há décadas. A familiaridade com que falavam, os gestos cúmplices, a forma como ela pousou brevemente uma mão sobre o ombro do homem, tudo sugeria uma relação que ia além do simples companheirismo laboral. Iracema, chamou Alexandre, sem desviar o olhar da cena. Desde quando José trabalha para nós? A mulher aproximou-se, secando as mãos no avental. Desde antes do senhor nascer, senhor. Dom Joaquim o contratou quando era apenas um rapaz. Deve estar há uns 50 anos com a família. 50 anos.
O tempo suficiente para ter conhecido Fernanda em sua juventude, para ter sido testemunha dos segredos que agora começavam a emergir. Você sabe se ele tem família? Iracema pareceu momentaneamente desconcertada pela pergunta. Vive sozinho na casinha junto às estufas. Nunca se casou que eu saiba. Embora tenha um sobrinho que o visita ocasionalmente, um rapaz que trabalha como jardineiro na fazenda dos Guimarães, do outro lado do vale. Um calafrio percorreu a espinha de Alexandre. Um sobrinho jardineiro? A coincidência era grande demais para ser casual. Nessa mesma tarde, ignorando deliberadamente a crescente montanha de e-mails e chamadas sem responder, Alexandre dirigiu-se às estufas. Encontrou José podando cuidadosamente os roseirais que haviam sido o orgulho de sua mãe. Senhor Almeida, saudou o ancião incorporando-se com dificuldade. Posso ajudá-lo em algo? Apesar de sua idade avançada, José mantinha uma postura ereta e um olhar claro que denotava inteligência e dignidade. Alexandre perguntou-se quanto saberia aquele homem sobre os segredos de sua família. Só estava passeando, José. Estes roseirais... Minha mãe os amava. Dona Mariana tinha um dom especial com as flores, respondeu o jardineiro com um sorriso nostálgico. Dizia que cada rosa conta uma história se sabemos escutá-la. Alexandre observou detidamente o rosto curtido do ancião, buscando qualquer traço que pudesse conectá-lo com o seu próprio, qualquer indício de que José fosse mais que um simples empregado na história familiar. Notei que você se dá bem com a senhora Cardoso, comentou, tentando que soasse casual. Algo indefinível cruzou os olhos do ancião. Alarme, reconhecimento, resignação. É uma boa mulher, respondeu cautelosamente. Conhece de plantas quase tanto quanto eu. Você a conhecia de antes? Pressionou Alexandre, incapaz de conter sua impaciência. José deixou a tesoura de poda sobre um banco de pedra e secou o suor da testa com um lenço gasto. Senhor, com todo respeito, há perguntas que deveriam ser feitas diretamente a quem corresponde, disse finalmente, com uma firmeza que contrastava com sua aparência frágil. Os jardins têm ouvidos, e os segredos que florescem prematuramente costumam murchar antes de dar fruto. A resposta, enigmática mas carregada de significado, confirmou as suspeitas de Alexandre. José sabia muito mais do que aparentava. Minha mãe costumava dizer algo similar, murmurou recordando os crípticos ensinamentos de Mariana. Sua mãe era uma mulher sábia, assentiu José. Uma flor excepcional em um jardim demasiado rígido. Um silêncio cúmplice estabeleceu-se entre ambos, até que foi interrompido pela chegada de Juliana, impecável em um conjunto de linho branco que contrastava dramaticamente com o entorno natural. Alexandre, procurei você por toda a mansão, exclamou, avançando com cuidado para evitar que seus sapatos italianos se manchassem. Os Caetano confirmaram sua presença no jantar. É uma oportunidade única para fechar o acordo antes que Investimentos Tavares. A intrusão de Juliana com suas preocupações empresariais criou uma dissonância quase dolorosa no momento de conexão que Alexandre havia estabelecido com José. Estarei com você em um momento, Juliana, respondeu, tentando ocultar sua irritação. Quando voltou a olhar para José, o ancião havia retomado seu labor entre os roseirais, como se a conversa transcendental que acabavam de compartilhar nunca tivesse ocorrido. Naquela noite, enquanto Juliana discutia animadamente sobre estratégias comerciais com seu pai, através de uma videochamada, Alexandre finalmente reuniu a coragem para abrir a carta de sua mãe. A caligrafia elegante e firme de Mariana Almeida preenchia 3 páginas com uma confissão que começava assim. Meu querido filho, se está lendo estas linhas, significa que já não estou ao seu lado e que Fernanda, minha querida irmã, considerou que é o momento adequado para que conheça a verdade que não tive a coragem de revelar-lhe em vida. Antes de me casar com seu pai, amei profundamente outro homem. Chamava-se Rafael Andrade, e era tão brilhante quanto humilde, tão íntegro quanto apaixonado. Um amor impossível segundo as regras de nossa classe social, mas tão verdadeiro que, mesmo agora, ao final de minha vida, segue sendo a lembrança mais luminosa que possuo. Desse amor nasceu um filho, seu irmão,
a quem tive que entregar ao nascer para salvá-lo da rejeição de seu avô e para proteger o acordo matrimonial com os Neves. Foi a decisão mais dolorosa de minha vida, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Seu irmão foi criado por pessoas de confiança, sempre sob minha vigilância discreta. Chama-se Gabriel, e embora não leve nosso sobrenome, leva nosso sangue e merece conhecer sua verdadeira origem. As lágrimas nublaram a visão de Alexandre, impedindo-o de continuar lendo. Sua mãe, sempre tão perfeita, tão aparentemente feliz em seu papel de esposa exemplar e matriarca dos Almeida, havia vivido com esse segredo, destroçando-a por dentro. E em algum lugar, não longe dali, existia um homem chamado Gabriel, que compartilhava seu sangue sem sabê-lo. O jantar com os investidores brasileiros se desenvolvia exatamente como Juliana havia planejado. A mansão Almeida resplandecia, sob a luz de centenas de velas colocadas estrategicamente. A baixela de prata brilhava sobre a toalha de damasco, e o chefe contratado especialmente para a ocasião havia preparado um menu que combinava sutilmente tradições locais com toques internacionais para impressionar os visitantes. Alexandre, impecável em seu terno escuro feito sob medida, desempenhava à perfeição seu papel de anfitrião carismático e seguro de si mesmo. Ninguém entre os comensais poderia ter adivinhado o turbilhão emocional que o consumia por dentro, desde a leitura da carta de sua mãe. O projeto portuário não só transformará a infraestrutura logística da região, explicava com sua habitual eloquência ao senhor Cavalcanti, o principal investidor brasileiro, mas estabelecerá um novo padrão de sustentabilidade no setor. Juliana, sentada à sua direita, assentia com um sorriso calculado, enquanto seu pai, Miguel Monteiro, observava comprazido desde o outro extremo da mesa. A fusão entre Almeida Investments e o Grupo Monteiro estava cada vez mais próxima, e com ela, o casamento que selaria definitivamente a aliança. Foi durante o serviço do segundo prato, quando ocorreu o incidente que alteraria o curso da noite. Fernanda, que excepcionalmente havia sido designada ao serviço de mesa por insistência de Iracema, que alegava uma falta de pessoal qualificado para um evento tão importante, aproximou-se para servir o vinho. Ao inclinar-se junto ao senhor Cavalcanti, o brasileiro a observou com atenção e exclamou surpreso: "Professora Cardoso, que inesperado encontrá-la aqui." Um silêncio incômodo instalou-se imediatamente à mesa. Todos os olhos dirigiram-se para Fernanda, que manteve a compostura com admirável dignidade. "Boa noite, senhor Cavalcanti", respondeu com educação. "Alegra-me vê-lo depois de tantos anos." Juliana, sempre atenta a qualquer detalhe que pudesse perturbar seus planos, interveio rapidamente. "Vocês se conhecem?" O brasileiro sorriu amplamente, alheio à tensão que se havia gerado. "Claro, a doutora Cardoso foi minha professora no doutorado de História da Arte na USP, uma das maiores especialistas em autenticação de arte barroca da América Latina. Sua análise sobre a obra de Aleijadinho revolucionou o campo. A revelação caiu como uma bomba na sala de jantar. Alexandre, embora já conhecesse esta informação, observou com interesse as reações dos demais comensais, a surpresa genuína de alguns, o desdém apenas dissimulado de Miguel Monteiro e, sobretudo, a fúria gelada que transformou momentaneamente o rosto de Juliana antes que pudesse recuperar sua máscara social. "Que fascinante", comentou Alexandre, decidindo improvisar sobre a marcha. "A senhora Cardoso tem sido uma valiosa aquisição para nossa casa, precisamente por seus conhecimentos. Está me ajudando a catalogar a coleção familiar." Fernanda dirigiu-lhe um olhar de gratidão quase imperceptível. "Se me desculpam", disse com serenidade, "continuarei com minhas tarefas." O jantar prosseguiu, mas algo fundamental havia mudado. A semente da dúvida estava plantada e Alexandre sabia que Juliana não descansaria até descobrir o que fazia uma acadêmica de renome trabalhando como empregada doméstica na mansão Almeida. Não teve que esperar muito. Assim que os convidados se foram passada a meia-noite, Juliana o confrontou na biblioteca. "Pode me explicar o que significa isso?" exigiu, abandonando por completo seu habitual tom meloso. "Uma catedrática servindo vinho em nossa mesa?
Que tipo de jogo está jogando, Alexandre? Ele serviu-se de um conhaque com deliberada lentidão antes de responder. Não é um jogo, Juliana. A senhora Cardoso tem suas razões para estar aqui, e eu tenho as minhas para permitir-lhe. Razões? Juliana soltou uma risada sem humor. Meu pai tem investigado desde que notamos seu estranho comportamento. Sabe o que descobriu? Que sua preciosa empregada tem bisbilhotado os arquivos históricos da província, especificamente nos registros de nascimento da família Almeida. Alexandre sentiu que se lhe gelava o sangue. Se Miguel Monteiro havia descoberto isso, o que mais saberia? E o que isso tem de estranho? Tentou manter um tom casual. Muitos acadêmicos investigam famílias proeminentes para seus estudos. Juliana aproximou-se, seus olhos entrecerrados com suspeita. Não me tome por tola, Alexandre. Há algo mais, e tem a ver com você. Conosco, com a fusão. Nem tudo neste mundo gira em torno de nossos negócios, Juliana, respondeu ele, sentindo uma repentina irritação. Em nosso mundo, sim. A dureza na voz de Juliana revelava a verdadeira mulher por trás da fachada de noiva perfeita. Se essa mulher representa algum tipo de ameaça para nossos planos, preciso saber agora. Alexandre a olhou realmente pela primeira vez em meses, talvez em anos. Viu a ambição descarnada, o cálculo constante, a ausência total de qualquer emoção autêntica que não estivesse relacionada com o poder ou status. Viu com dolorosa clareza o reflexo do que ele mesmo havia sido até muito recentemente. Não há nenhuma ameaça, Juliana, disse finalmente. Só estou redescobrindo algumas verdades sobre minha família. Verdades? Juliana arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. As verdades incômodas costumam ser problemáticas para famílias como a sua, ou a minha. Talvez seja a hora de que algumas verdades venham à luz, respondeu Alexandre, surpreendendo-se a si mesmo com a firmeza de seu tom. Juliana o estudou em silêncio durante alguns segundos, que pareceram eternos. Tenha cuidado, Alexandre, disse finalmente com uma voz que era quase um sussurro. Estamos demasiado perto do objetivo para permitir que sentimentalismos ou revelações inoportunas nos desviem do caminho. Quando Juliana se retirou, deixando atrás de si uma esteira de perfume caro e ameaças veladas, Alexandre permaneceu imóvel frente à lareira. A carta de sua mãe ardia metaforicamente no bolso interior de seu paletó, onde a carregava desde que a havia lido. Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Fernanda. Desculpe a intrusão, Sr. Almeida, disse, ainda vestida com o uniforme de serviço. Mas há algo urgente que deve saber. A expressão de seu rosto alarmou Alexandre. O que acontece? José me informou que há 1 hora, um homem tirou fotografias da casinha do jardineiro dos limites da propriedade. Levava credenciais de uma agência de investigação privada. Alexandre praguejou em voz baixa. Miguel Monteiro, murmurou. Está buscando conexões. Isso não é tudo, continuou Fernanda, sua voz tremendo ligeiramente. Também me disse que Gabriel virá amanhã. Não pude evitá-lo. José está preocupado com sua saúde e quer vê-lo antes. A notícia impactou Alexandre como um soco físico. Meu irmão, virá aqui amanhã? Sim, confirmou Fernanda. E dadas as circunstâncias, temo que seja perigoso. Se os Monteiro estão investigando, poderiam descobrir a verdade antes que estejamos preparados para manejá-la adequadamente. Alexandre tomou uma decisão instantânea, impulsionado por uma clareza repentina. É hora de acabar com os segredos, declarou com firmeza. Quero conhecer meu irmão e quero que seja em meus termos, não esperando que Miguel Monteiro o use como uma peça em seu jogo de poder. Fernanda o olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Tem certeza? Uma vez que der este passo, não haverá volta atrás. Alexandre recordou um fragmento da carta de sua mãe. O verdadeiro legado dos Almeida não está em propriedades ou contas bancárias, mas na capacidade de fazer o correto quando todas as forças empurram na direção contrária. Nunca estive mais seguro de algo em minha vida, respondeu, sentindo uma estranha paz interior. Prepare tudo para amanhã. É tempo de que os irmãos Almeida se encontrem finalmente. Amanhã amanheceu com uma névoa espessa que envolvia a mansão Almeida.
como se a natureza mesma quisesse proporcionar um véu de privacidade para o encontro que estava prestes a produzir-se. Alexandre, que mal havia dormido, observava da janela de seu quarto a trilha que conduzia à casinha do jardineiro, onde sabia que José esperava a chegada de Gabriel. Havia se vestido com simplicidade deliberada, calças de linho, camisas sem gravata, sapatos confortáveis. Não queria intimidar seu irmão com a ostentação que normalmente o rodeava. A ideia de ter um irmão, a palavra ainda soava estranha em sua mente, havia passado de ser um conceito abstrato a uma realidade iminente que lhe provocava um nervosismo que não havia experimentado desde a infância. Uma batida discreta na porta anunciou a chegada de Fernanda. Ele chegou, disse simplesmente. O coração de Alexandre deu um salto. Como ele é? Perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. Fernanda sorriu com uma mistura de ternura e nostalgia. Tem os olhos de Mariana e seu mesmo jeito de entrelaçar os dedos quando está pensativo. Alexandre assentiu, tentando controlar o turbilhão emocional que o invadia. Ele sabe por que está aqui? Não, respondeu Fernanda. José lhe disse que queria apresentá-lo a alguém importante, nada mais. Está na estufa pequena, onde sua mãe costumava cultivar orquídeas. O simbolismo do lugar não passou despercebido para Alexandre. Aquela estufa havia sido o refúgio favorito de Mariana, onde passava horas cuidando de flores exóticas que requeriam atenção constante e delicada. Um lugar de criação e beleza, apropriado para um novo começo. Vamos, disse, dirigindo-se à porta com determinação. O trajeto até a estufa pareceu eterno. Cada passo o aproximava de uma verdade que redefiniria sua identidade e questionaria tudo o que havia acreditado saber sobre si mesmo e sua família. A meio caminho, viu ao longe a inconfundível silhueta do BMW de Juliana, aproximando-se pelo caminho principal da mansão. Uma complicação que não havia previsto. Não tínhamos programado nenhuma visita de Juliana hoje, murmurou, tensionando-se visivelmente. Podemos adiar o encontro, sugeriu Fernanda, notando sua inquietude. Não, respondeu Alexandre com firmeza. Não mais adiamentos, não mais segredos. Seja o que for que Juliana queira, pode esperar. Quando chegaram à estufa, Alexandre deteve-se um momento antes de entrar. Através do vidro embaçado pela umidade, podia distinguir duas figuras, a silhueta encurvada de José e, junto a ele, um homem alto e magro que examinava com atenção uma orquídea particularmente formosa. Estou pronto, disse mais para si mesmo que para Fernanda. Ao abrir a porta, o aroma úmido e adocicado das plantas os envolveu. José ergueu o olhar e assentiu levemente, como dando sua aprovação silenciosa. O outro homem voltou-se lentamente. Alexandre sentiu que o ar abandonava seus pulmões. Era como olhar uma versão alternativa de si mesmo. Os mesmos zigomas marcados, a mesma testa ampla, mas com os olhos cálidos e expressivos de Mariana. Vestia roupa de trabalho simples, mas limpa, e suas mãos, embora calejadas pelo trabalho físico, tinham dedos longos e elegantes, idênticos aos seus próprios. Bom dia, saudou o homem com uma voz profunda e melodiosa. Sou Gabriel Andrade. O sobrenome do pai biológico. O sobrenome que deveria ter sido Almeida. Alexandre Almeida. Respondeu, estendendo uma mão que, notou com certo embaraço, tremia ligeiramente. Gabriel a apertou com firmeza, olhando-o com curiosidade evidente. José me disse que queria me conhecer, Sr. Almeida. Devo admitir que me intriga o motivo. Havia uma dignidade natural em sua forma de falar, uma inteligência que brilhava em seus olhos, apesar de sua aparente simplicidade. Alexandre perguntou-se quanto desse potencial teria podido desenvolver-se se tivesse crescido com as mesmas oportunidades que ele. O motivo... Alexandre olhou brevemente para Fernanda, que assentiu encorajadoramente. O motivo é que temos muito mais em comum do que imagina, Gabriel. José pigarreou discretamente. Creio que vocês precisam de privacidade, disse, fazendo um gesto a Fernanda. Estaremos por perto se precisarem de nós. Quando ficaram sozinhos, um silêncio incômodo instalou-se entre ambos os homens. Alexandre, acostumado a dominar qualquer conversa no âmbito empresarial,
encontrou-se surpreendentemente sem palavras. Foi Gabriel quem rompeu o silêncio. Estas orquídeas, disse indicando as delicadas flores, são Phalaenopsis amabilis, não é? Minha mãe adotiva tinha uma muito similar. Dizia que simbolizavam a fortaleza oculta sob a fragilidade aparente. Minha mãe... Nossa mãe também acreditava nisso, respondeu Alexandre, decidindo que não havia forma gradual de revelar a verdade. Gabriel ficou completamente imóvel, como se as palavras tivessem levado alguns segundos para registrar-se em sua consciência. O que disse? Perguntou finalmente, sua voz apenas um sussurro. Alexandre extraiu do bolso interior de seu paletó a carta de Mariana e estendeu-lhe com mão firme. Creio que isto pertence tanto a você quanto a mim. Com movimentos cautelosos como quem manipula um objeto extremamente frágil, Gabriel tomou a carta. À medida que seus olhos percorriam as linhas escritas por Mariana Almeida, sua expressão passou da confusão ao assombro, e finalmente a uma emoção tão profunda que Alexandre teve que desviar o olhar, sentindo-se como um intruso ante um momento tão íntimo. Quando terminou de ler, Gabriel permaneceu em silêncio, a carta tremendo ligeiramente entre seus dedos. Sempre soube que era adotado, disse finalmente com voz rouca pela emoção contida. Meus pais adotivos foram honestos sobre isso desde que tenho memória, mas nunca imaginei isto. Alexandre aproximou-se um passo, hesitante. Sei que é muito para assimilar de uma vez. Se precisar de tempo... Tempo? Gabriel soltou uma risada quebrada. Passei 48 anos sem saber quem eu era realmente. Não preciso de mais tempo. Preciso de verdade. A intensidade de seu olhar recordou a Alexandre a força interior que sempre havia admirado em sua mãe. Então lhe contarei tudo o que sei, prometeu. E juntos podemos descobrir o resto. Nesse momento, a porta da estufa abriu-se de golpe. Juliana apareceu no umbral impecavelmente vestida para o que claramente havia planejado como uma visita surpresa. Sua expressão passou da surpresa à suspeita, em questão de segundos ao ver Alexandre, na companhia de um desconhecido que, no entanto, guardava uma inquietante semelhança com ele. Alexandre, querido, vim para ultimar os detalhes do anúncio oficial da fusão, disse avançando com elegância estudada. Não sabia que tinha companhia. Antes que Alexandre pudesse responder, Gabriel deu um passo à frente e estendeu sua mão com uma naturalidade que contrastava com a tensão do momento. Gabriel Andrade, apresentou-se. Trabalho como paisagista na fazenda vizinha. Juliana apertou sua mão brevemente, mas seus olhos calculistas iam dele a Alexandre, notando sem dúvida o inegável parecido familiar. Juliana Monteiro, respondeu com frieza, noiva de Alexandre. O silêncio que se seguiu estava carregado de perguntas não formuladas. Alexandre compreendeu que havia chegado um momento crucial. Podia seguir o caminho das aparências e do engano que havia marcado sua família durante gerações, ou podia escolher a verdade, com todas as suas consequências. Juliana, disse com uma calma que o surpreendeu a si mesmo, apresento-lhe meu irmão. A palavra irmão ressoou na estufa como se tivesse vida própria. A expressão de Juliana congelou-se numa máscara de incredulidade. Seu o quê? Perguntou, sua voz um sussurro afiado. Meu irmão, repetiu Alexandre, sentindo que cada vez que pronunciava essa palavra, tornava-se mais real, mais verdadeira. Filho de Mariana Almeida e Rafael Andrade. Os olhos de Juliana estreitaram-se perigosamente. Alexandre, creio que deveríamos falar em privado, disse, com um tom que não admitia réplica. O que você tiver para me dizer pode dizê-lo diante de meu irmão, respondeu Alexandre, surpreendendo-se a si mesmo com sua firmeza. Algo mudou no olhar de Juliana. A surpresa inicial deu lugar a uma frieza calculista, que Alexandre reconheceu como seu modo de enfrentar ameaças imprevistas a seus planos. Como desejar, disse finalmente. Mas lembre-se de que há muito em jogo. Meu pai espera nossa resposta sobre a data do anúncio esta mesma tarde. Sem esperar resposta, deu meia volta e saiu da estufa com a mesma brusquidão com que havia entrado, deixando atrás de si um silêncio carregado de implicações. Gabriel, que havia observado o intercâmbio com expressão inescrutável, voltou-se para Alexandre.
Parece que minha existência complica seus planos, comentou sem ressentimento aparente. Alexandre passou uma mão pelo rosto, subitamente exausto. Meus planos já estavam complicados antes, confessou. Mas agora ao menos sei por que vale a pena complicá-los ainda mais. Pela primeira vez desde que se haviam conhecido, ambos os irmãos compartilharam um sorriso genuíno, reconhecendo no outro um vínculo que transcendia os anos de separação e os mundos diferentes em que haviam crescido. Lá fora, a névoa começava a dissipar-se, deixando lugar a um sol que iluminava os jardins da mansão Almeida com uma claridade reveladora. A biblioteca da mansão Almeida, normalmente um refúgio de serenidade para Alexandre, havia se convertido no cenário de uma confrontação inevitável. Juliana, de pé junto à lareira apagada, o observava com uma mistura de incredulidade e frio cálculo enquanto ele terminava de explicar-lhe a situação. Deixe-me ver se entendi corretamente, disse ela, com uma calma que contradizia a tensão evidente em seus ombros. Está dizendo que acaba de descobrir que tem um irmão, filho de sua mãe, e um jardineiro, e que pretende reconhecê-lo publicamente justo quando estamos prestes a anunciar a fusão mais importante da década? Alexandre manteve a compostura, embora interiormente lutasse contra décadas de condicionamento social que lhe gritavam que Juliana tinha razão, que estava cometendo uma loucura. Rafael Andrade não era um simples jardineiro, corrigiu com suavidade. Era um botânico respeitado que trabalhava nos jardins porque amava as plantas, não por necessidade econômica. E sim, pretendo reconhecer Gabriel como o que é, um Almeida legítimo. Juliana soltou uma risada sem humor. Você se dá conta do que isso significará para o valor das ações? Para a confiança dos investidores? Para a imagem pública que construímos tão cuidadosamente? O que me dou conta, respondeu Alexandre sentindo uma clareza mental que não havia experimentado em anos, é de que passei demasiado tempo preocupando-me com a imagem e não o suficiente com a substância. Juliana aproximou-se dele, seus olhos escuros brilhando com uma intensidade quase predatória. Meu pai não aceitará isso. Se esse homem for reconhecido oficialmente, poderia reclamar parte do patrimônio Almeida. As implicações legais são enormes. É precisamente o que pretendo, afirmou Alexandre com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Gabriel merece sua parte do legado familiar. Não só a material, mas a história, o pertencimento, tudo o que lhe foi negado por decisões que outros tomaram antes que nenhum de nós nascesse. A expressão de Juliana endureceu-se até converter-se em uma máscara de fria determinação. Pensava que compartilhávamos uma visão, Alexandre. Um futuro onde Almeida Monteiro seria imparável. Vejo que me equivoquei. Não se equivocou nisso, respondeu ele com surpreendente gentileza. Compartilhávamos uma visão, mas era uma visão limitada. Agora vejo um panorama mais amplo. Juliana recolheu sua bolsa de estilista com um movimento elegante e dirigiu-se à porta. Antes de sair, deteve-se e olhou uma última vez. Meu pai vai ligar esta tarde. Espero que até lá você tenha recobrado o bom senso. Quando a porta fechou-se atrás dela, Alexandre permaneceu imóvel, consciente de que acabava de mudar o curso de sua vida. Uma estranha sensação de leveza o invadiu, como se tivesse deixado cair um peso que havia carregado durante demasiado tempo sem ser consciente disso. Uma suave batida na porta interrompeu seus pensamentos. Era Fernanda, acompanhada de Gabriel, que parecia haver se trocado de roupa. Agora vestia uma camisa simples, mas elegante, que Alexandre reconheceu como uma das suas. Espero que não se importe, disse Fernanda, notando seu olhar. Pensei que seria apropriado para a ocasião. Claro que não, respondeu Alexandre, indicando-lhes que entrassem. Alegra-me que tenha decidido ficar, Gabriel. Dificilmente poderia ir embora depois do que descobri hoje, respondeu seu irmão, observando a biblioteca com evidente fascinação. Embora deva admitir que me sinto um pouco deslocado em tudo isto. Fez um gesto abarcando a suntuosa habitação, os livros antigos, os móveis de época, todo o esplendor acumulado por gerações de Almeida. Não deveria, disse Alexandre com sinceridade. Isto pertence tanto a você quanto a mim. Somos dois ramos da mesma árvore, só que a um foi permitido crescer à luz
e ao outro foi mantido na sombra. Gabriel sorriu ante a metáfora botânica. Apropriado, vindo dos filhos de uma amante das plantas e um botânico. A observação provocou uma risada espontânea em Alexandre, talvez a primeira genuína em muito tempo. Fernanda os observava com uma expressão de satisfação maternal, como se presenciasse a culminação de um plano longamente gestado. Preparei alguns documentos que creio que deveriam ver, disse ela, depositando uma pasta sobre a mesa central. Cartas, fotografias, lembranças que Mariana me confiou ao longo dos anos. Os três sentaram-se ao redor da mesa enquanto Fernanda abria a pasta. A primeira coisa que extraiu foi uma fotografia em preto e branco de dois jovens, Mariana, radiante em um simples vestido de verão, e um homem atraente de expressão sonhadora que segurava um livro de botânica. Rafael Andrade, murmurou Gabriel tocando com dedos trêmulos a imagem de seu pai biológico. Nunca havia visto seu rosto. Era um homem extraordinário, comentou Fernanda. Brilhante, idealista, apaixonado pela natureza. Conheceram-se durante um verão, quando Mariana escapou da vigilância familiar para assistir a conferências na universidade. Foi um amor instantâneo e profundo. À medida que Fernanda relatava a história de amor proibido entre Mariana e Rafael, Alexandre sentia que peças de um quebra-cabeças, que nem sequer sabia que existia, começavam a encaixar-se. A melancolia inexplicável de sua mãe, sua devoção quase obsessiva pelos jardins, sua insistência em que Alexandre seguisse seu próprio caminho em vez das expectativas familiares, tudo cobrava um novo sentido à luz desta revelação. O que aconteceu com ele? Perguntou finalmente. Com Rafael. Uma sombra de tristeza cruzou o rosto de Fernanda. Quando Joaquim Almeida descobriu a relação e a gravidez, utilizou suas influências para destruir a carreira acadêmica de Rafael. Ofereceu-lhe dinheiro para desaparecer, que ele rejeitou dignamente. Então passou às ameaças. Que tipo de ameaças? A voz de Gabriel tinha um fio de tensão. Disse-lhe que, se não se afastasse, asseguraria que tanto ele como o bebê sofreriam as consequências, respondeu Fernanda com pesar. Rafael, sabendo o quão poderosos eram os Almeida, aceitou partir com a condição de que Mariana e o menino estivessem protegidos e seguros. E nunca tentou contatar? Perguntou Alexandre, tentando compreender uma renúncia tão completa. Fez isso, anos depois. Fernanda extraiu outra carta da pasta. Esta chegou quando Gabriel tinha 5 anos. Rafael havia construído uma nova vida no exterior. Havia se convertido em um botânico respeitado na América do Sul. Queria saber de seu filho, mas então Mariana já estava casada com seu pai, Alexandre, e o acordo incluía que Gabriel nunca soubesse a verdade sobre sua origem. Gabriel tomou a carta com reverência, lendo as palavras de um homem que nunca conheceu, mas cujo sangue corria por suas veias. Ele ainda vive? Perguntou com uma esperança apenas contida em sua voz. Fernanda negou suavemente. Faleceu há 12 anos em um acidente durante uma expedição botânica na Amazônia. Mariana soube, mas nunca pôde assistir ao funeral nem mostrar sua dor publicamente. Um silêncio respeitoso instalou-se na biblioteca, enquanto cada um processava a tragédia de vidas separadas por convenções sociais e ambições familiares. Finalmente, Alexandre levantou-se e dirigiu-se a um retrato de seu avô, Joaquim Almeida, que dominava uma das paredes. O patriarca observava com expressão severa da tela, como julgando silenciosamente as decisões de seu neto. Toda a minha vida tentei estar à altura do que ele esperava, disse Alexandre, mais para si mesmo que para os demais. Continuar seu legado. Mas agora me pergunto que tipo de legado é um construído sobre segredos e sofrimento. Voltou-se para Gabriel e Fernanda, sua expressão transformada por uma determinação renovada. Vou convocar uma coletiva de imprensa para amanhã, anunciou. É hora de que o mundo conheça a verdadeira história dos Almeida sem filtros nem adornos. E é hora de que você, Gabriel, ocupe o lugar que lhe corresponde. Gabriel levantou-se, visivelmente comovido, mas também preocupado. Alexandre, agradeço profundamente o que quer fazer, mas considerou as consequências? Não só para você, mas para a empresa, para todos os que dependem dela.
Alexandre sorriu, reconhecendo na preocupação de seu irmão uma nobreza de espírito que contrastava dramaticamente com os cálculos frios de Juliana ou Miguel Monteiro. Passei minha vida inteira considerando consequências, Gabriel, calculando riscos, maximizando benefícios, minimizando perdas. Mas algumas coisas transcendem as planilhas. O telefone de Alexandre tocou nesse momento. Na tela, aparecia o nome de Miguel Monteiro, a ligação que Juliana havia anunciado. Creio que chegou o momento da verdade, disse, tomando o telefone, mas sem atender ainda. Se me desculpam, esta é uma conversa que devo ter em privado. Enquanto Gabriel e Fernanda se retiravam discretamente, Alexandre respirou fundo e atendeu a chamada, sabendo que nada voltaria a ser igual depois desse dia. E pela primeira vez em muito tempo, essa incerteza não o aterrorizava, mas o enchia de uma estranha esperança. A mansão Almeida parecia conter a respiração, como se suas paredes centenárias fossem conscientes do drama que se desenvolvia em seu interior. Depois da tensa conversa telefônica com Miguel Monteiro, que havia alternado entre ameaças veladas e ofertas de soluções discretas para o problema de Gabriel, Alexandre havia se retirado a seu escritório para preparar o anúncio público que mudaria para sempre o futuro da família. Dona Iracema, que havia servido fielmente aos Almeida durante décadas, observava os acontecimentos com uma mistura de apreensão e alívio. Finalmente, os segredos que havia guardado silenciosamente estavam vindo à luz. A verdade tem seu próprio tempo para revelar-se, comentou a Fernanda, enquanto ambas preparavam o jantar na cozinha principal. Nem antes, nem depois. Fernanda assentiu, picando ervas frescas com a precisão de quem está acostumado a trabalhos que requerem atenção ao detalhe. Preocupa-me a reação dos Monteiro, confessou. Miguel não é um homem que aceite derrotas facilmente. Os Monteiros são poderosos, mas os Almeida têm raízes mais profundas nesta terra, respondeu Iracema, com a sabedoria de quem observou as dinâmicas do poder durante toda uma vida. E agora que os irmãos estão unidos, serão ainda mais fortes. No jardim, alheio a estas conversas, Gabriel caminhava entre os roseirais que sua mãe biológica havia plantado décadas atrás. José o acompanhava, compartilhando anedotas sobre Mariana, que desenhavam um retrato muito mais vívido e complexo que qualquer fotografia. Sua mãe vinha aqui quase todas as tardes, explicava o ancião, apontando para um banco de pedra semi-oculto entre arbustos floridos. Sentava-se ali e escrevia em um diário que guardava zelosamente. Às vezes a surpreendia chorando, mas sempre dizia que eram lágrimas de gratidão pela beleza. Gabriel escutava avidamente cada detalhe, tentando construir em sua mente a imagem de uma mãe que nunca conheceu, mas cujo sangue corria por suas veias. Você acha que ela sabia que eu estava bem? Perguntou com voz apenas audível. Que eu tinha uma boa vida? José sorriu com tristeza. Sabia, com certeza. Eu mesmo levava notícias suas regularmente. A revelação surpreendeu Gabriel. Você? Fui eu quem o levou aos Andrade quando nasceu, confessou o ancião. Um casal maravilhoso que não podia ter filhos e que prometeu amá-lo como próprio. Sua mãe biológica confiou em mim para esta tarefa porque sabia que eu havia sido como um pai para ela, desde que era menina. As peças do quebra-cabeças continuavam encaixando-se, desenhando um padrão de conexões invisíveis que haviam existido sempre sob a superfície de suas vidas separadas. Enquanto isso, no escritório de Alexandre, uma confrontação inesperada ocorria. Juliana havia retornado, desta vez acompanhada por seu pai. Miguel Monteiro, um homem corpulento de 60 anos, com o cabelo completamente branco e olhos que pareciam calcular tudo em termos monetários, passeava pela habitação como um predador avaliando seu território. Sua impulsividade sempre foi seu ponto fraco, Alexandre, dizia com um tom que mesclava condescendência e ameaça. Afortunadamente, estou aqui para evitar que cometa um erro irreparável. Alexandre, sentado atrás de sua escrivaninha com uma calma que irritava visivelmente seu visitante, observava a dinâmica entre pai e filha. Juliana se mantinha ligeiramente apartada, como se quisesse distanciar-se do que estava prestes a ocorrer. Agradeço sua preocupação, Miguel, respondeu Alexandre, mas minha decisão está tomada.
Amanhã anunciarei publicamente o reconhecimento de meu irmão como herdeiro legítimo dos Almeida. Miguel soltou uma risada forçada. E acredita que os acionistas, os sócios, os bancos aceitarão tranquilamente que de repente apareça um jardineiro reclamando parte do império que você construiu? A confiança é frágil em nosso mundo, Alexandre. Uma vez rompida, é quase impossível de recuperar. Não subestime as pessoas, replicou Alexandre. A honestidade gera mais respeito do que imagina. Miguel inclinou-se sobre a escrivaninha, abandonando toda a pretensão de cordialidade. Deixe-me ser claro. Se seguir adiante com isso, a fusão se cancela. E não só isso. Utilizarei cada recurso à minha disposição para assegurar-me de que o valor da Almeida Investments caia tão baixo que terá que vender a preço de liquidação. A ameaça flutuou no ar como um veneno. Alexandre olhou para Juliana buscando algum indício de que ela não compartilhava a crueldade de seu pai, mas seu rosto permanecia impassível, a perfeita máscara social que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Reentendo sua posição, Miguel, disse finalmente Alexandre, mas há algo que deve compreender. Já não me importo. O império, como você o chama, é apenas uma construção. O que descobri estes dias vale infinitamente mais. A incredulidade no rosto de Miguel teria sido cômica em outras circunstâncias. Você perdeu a cabeça? Exclamou. Vai jogar fora tudo o que construiu por um sentimentalismo absurdo? Não, Miguel, respondeu Alexandre, levantando-se para indicar que a conversa havia terminado. Vou construir algo novo sobre alicerces mais sólidos que o engano e a ganância. Quando os monteiros se foram, após uma série de ameaças apenas veladas, Alexandre permaneceu imóvel junto à janela de seu escritório. Abaixo, no jardim, podia ver Gabriel conversando animadamente com José, gestos e expressões que reconhecia como próprios refletidos no rosto de seu irmão, recém-descoberto. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Era Fernanda. Recebi uma ligação preocupante, disse sem preâmbulos. Um de meus antigos colegas da universidade, que tem contatos nos círculos legais, me informou que Miguel Monteiro contratou um prestigioso escritório especializado em impugnações de herança e legitimidade familiar. Alexandre assentiu, sem surpreender-se. Era de esperar. Miguel nunca foi um bom perdedor. Há mais, continuou Fernanda, sua expressão grave. Ele também contratou vários membros do conselho diretor da Almeida Investments. Parece estar preparando um golpe interno. A notícia, embora previsível, fez com que Alexandre sentisse o peso total do que estava em jogo. Não era só sua fortuna pessoal ou sua posição que perigava, mas o sustento de centenas de empregados que dependiam da estabilidade da empresa. Então devemos nos antecipar, decidiu, após um momento de reflexão. A coletiva de imprensa será esta noite, não amanhã. E antes convocarei uma reunião de emergência com os principais acionistas para explicar-lhes pessoalmente a situação. Fernanda o olhou com uma mistura de orgulho e preocupação. Tem certeza de que quer continuar com isso? Ainda está em tempo de encontrar um compromisso menos radical. Alexandre sorriu com uma serenidade que surpreendeu a ambos. Sabe qual é a ironia, tia Fernanda? Toda a minha vida temi o fracasso. Calculei cada passo para evitar riscos. E agora que me enfrento à possibilidade real de perder tudo, sinto-me mais livre que nunca. A emoção brilhou nos olhos de Fernanda ao escutar pela primeira vez que a chamava de tia. Sua mãe estaria orgulhosa, disse simplesmente. Enquanto Alexandre iniciava os preparativos para a reunião de emergência, Gabriel recebia uma visita inesperada na casinha de José. Juliana Monteiro, sozinha e visivelmente nervosa, solicitava falar com ele em privado. Meu pai não sabe que estou aqui, explicou quando estiveram a sós, e preferiria que continuasse assim. Gabriel a convidou a sentar-se na simples sala, observando-a com cautela. Resultava estranho ver esta mulher de elegância sofisticada no entorno humilde da casinha do jardineiro, como uma orquídea exótica em meio a um jardim de plantas silvestres. Em que posso ajudá-la, senhorita Monteiro? Perguntou com educação. Juliana estudou seu rosto com intensidade. A semelhança é surpreendente, murmurou mais para si mesma que para ele. Os mesmos olhos, a mesma forma de entrelaçar os dedos quando está nervoso. Gabriel esperou, intuindo que esta visita tinha um propósito específico.
Serei direta, disse finalmente Juliana. Meu pai está preparando uma guerra legal e financeira contra Alexandre por sua decisão de reconhecê-lo. Utilizará todos os meios a seu alcance, e acredite, são muitos e nem todos éticos. Por que me conta isso? Perguntou Gabriel genuinamente intrigado. Juliana suspirou, e por um momento a máscara de perfeição calculada deslizou, revelando uma mulher mais complexa do que aparentava. Porque, apesar de tudo, respeito Alexandre. Sempre o fiz. Nossa relação foi um acordo, sim, mas escolhi ele porque via nele algo que meu pai nunca teve. Limites morais. O que sugere exatamente? Um acordo privado, explicou Juliana. Você recebe uma compensação econômica generosa, suficiente para viver confortavelmente pelo resto de sua vida. Em troca, renuncia publicamente a qualquer reclamação sobre o sobrenome Almeida ou a herança familiar. Gabriel a observou em silêncio durante alguns segundos que pareceram eternos. Sabe, senhorita Monteiro, durante 48 anos vivi sem conhecer minha verdadeira origem. Construí uma vida digna, baseada no trabalho honesto e nas relações genuínas. Não preciso da fortuna dos Almeida. Juliana sorriu acreditando ter encontrado a solução. Então aceitará o acordo. Não terminei, continuou Gabriel com serenidade. Não preciso da fortuna, mas o reconhecimento, a verdade, a conexão com meu irmão. Isso não tem preço, não se pode comprar nem vender. O sorriso desvaneceu-se do rosto de Juliana. Você está cometendo um erro, advertiu. Meu pai não vai parar. Então terá que enfrentar não um, mas 2 irmãos Almeida, respondeu Gabriel com uma determinação que ressoava com a mesma força que havia mostrado Alexandre horas antes. Quando Juliana se foi, visivelmente contrariada, Gabriel permaneceu sentado, contemplando o retrato de sua mãe adotiva, que presidia a humilde sala. Ao lado, havia colocado a fotografia de Mariana que Fernanda lhe havia dado. 2 mães, 2 vidas, um só coração, murmurou sentindo que, apesar das ameaças e complicações que se avizinhavam, finalmente estava completo. O salão de conferências principal da Almeida Investments nunca havia estado tão cheio. Acionistas, diretores, representantes dos principais sócios comerciais e uma nutrida representação de meios de comunicação se amontoavam no espaço, murmurando teorias sobre a convocação de emergência que havia surpreendido a todos. Em uma pequena sala adjacente, Alexandre ajustava sua gravata frente a um espelho, enquanto Ricardo lhe proporcionava as últimas atualizações. As ações caíram 3% desde que se filtrou a notícia da conferência, informava o assistente. Os rumores sobre problemas com a fusão Monteiro estão circulando nos círculos financeiros. Alexandre assentiu, imperturbável. Chegaram todos os convidados especiais? Sim, senhor. A senhora Cardoso e o senhor Andrade estão na sala VIP, como solicitou. O tabelião também chegou com os documentos preparados. Uma batida na porta anunciou a chegada de Gabriel, vestido com um terno que, embora claramente novo e de excelente qualidade, não conseguia ocultar seu desconforto com a formalidade da ocasião. Está pronto para isso? Perguntou Alexandre, reconhecendo a ansiedade nos olhos de seu irmão. Gabriel respirou profundamente. Não estou acostumado às câmeras e à atenção, mas estou pronto para a verdade. Esperei isto toda a minha vida sem sabê-lo. Alexandre apertou seu ombro em um gesto de solidariedade. Lembre-se, não tem que dizer nada se não quiser. Sua presença é suficiente. Gabriel negou com a cabeça. Quero falar. Preciso fazê-lo por nossa mãe, por mim mesmo e por todas as pessoas que vivem aprisionadas em mentiras que outros construíram ao redor delas. A sabedoria natural nas palavras de Gabriel recordou a Alexandre as reflexões filosóficas de sua mãe. Era surpreendente como, apesar de terem crescido em ambientes tão diferentes, compartilhavam não só traços físicos, mas também certa forma de ver o mundo. Um último olhar ao espelho, um ajuste final da gravata, e Alexandre assentiu. É hora. O salão submergiu em um silêncio expectante quando Alexandre apareceu no estrado. Os flashes das câmeras iluminaram intermitentemente seu rosto, enquanto tomava posição frente ao microfone. A um lado, apenas visível entre a multidão,
Juliana observava com expressão indecifrável, enquanto seu pai, Miguel Monteiro, mantinha um sorriso confiante que sugeria que acreditava ter a situação sob controle. Boa noite a todos, começou Alexandre com voz clara e firme. Agradeço sua presença nesta convocatória extraordinária. Hoje não vamos falar de fusões empresariais, flutuações bursáteis ou novos projetos de expansão. Um murmúrio percorreu a sala. Isto não era o que esperavam. Hoje vamos falar de algo muito mais fundamental. A verdade. A verdade sobre a família Almeida, sobre nossas origens e sobre o futuro que queremos construir. Com gestos pausados, Alexandre relatou a história de Mariana e Rafael, o nascimento de Gabriel e sua separação forçada, os anos de segredos e aparências, e, finalmente, a descoberta que havia transformado sua visão do mundo. À medida que falava, o murmúrio inicial transformou-se em um silêncio atento, quase reverencial. Durante gerações, continuou, os Almeida construíram um império baseado em princípios de excelência, inovação e compromisso com a qualidade. Valores que me orgulham e que seguirão guiando nossas ações. Mas esse império teve uma sombra, a dos segredos familiares, as verdades incômodas escondidas sob camadas de aparências sociais. Fez uma pausa, seus olhos percorrendo a audiência até deter-se brevemente nos Monteiro. Hoje dou um passo para reconciliar essas duas realidades. Com orgulho e alegria, quero apresentar-lhes Gabriel Andrade Almeida, meu irmão, filho de Mariana Almeida e legítimo herdeiro do legado familiar. Gabriel subiu ao estrado entre murmúrios assombrados e flashes cada vez mais intensos. Sua postura, inicialmente tensa, relaxou visivelmente quando Alexandre colocou uma mão sobre seu ombro em um gesto de apoio fraternal. Não vim reclamar nada que não me pertença, disse Gabriel com uma voz que, embora menos polida que a de seu irmão, transmitia uma sinceridade comovente. Durante toda a minha vida fui Gabriel Andrade, filho de Rafael e Clara Andrade, que me criaram com amor e valores que aprecio profundamente. Essa identidade não mudará. Fez uma pausa, visivelmente emocionado. Mas hoje aceito também ser Gabriel Almeida, filho de Mariana, irmão de Alexandre, e parte de uma história familiar que, como todas as histórias humanas, contém luzes e sombras. Não venho para dividir, mas para unir. Não venho para destruir o construído, mas para enriquecê-lo com uma perspectiva diferente. As câmeras captavam cada palavra, cada gesto, imortalizando o momento em que dois mundos aparentemente irreconciliáveis convergiam em um abraço fraternal que provocou aplausos espontâneos entre parte da audiência. Na primeira fila, Fernanda observava a cena com lágrimas silenciosas deslizando por suas bochechas. Junto a ela, José assentia com satisfação, como quem finalmente vê florescer uma semente plantada décadas atrás. Alexandre retomou a palavra, adotando agora um tom mais prático. Em termos concretos, decidi transferir 30% de minhas ações pessoais na Almeida Investments para meu irmão. Isto não afetará a estrutura operativa da empresa, nem os acordos existentes com sócios e investidores. Um murmúrio de alívio percorreu a sala. A situação, embora surpreendente, parecia manejável desde a perspectiva empresarial. Adicionalmente, continuou Alexandre, decidimos criar a Fundação Mariana Almeida, dedicada a apoiar programas educativos para jovens talentosos sem recursos econômicos, assim como projetos de conservação botânica, honrando assim a paixão de nossos pais. O anúncio foi recebido com aplausos entusiastas, enquanto Miguel Monteiro levantava-se abruptamente de seu assento e abandonava a sala, seguido por um séquito de assessores. Juliana, no entanto, permaneceu em seu lugar, sua expressão oscilando entre a incredulidade e algo parecido com o respeito relutante. Quando a conferência terminou e os jornalistas se dispersaram em busca de reações, Alexandre e Gabriel se retiraram a uma sala privada onde os esperavam Fernanda e José. O velho jardineiro aproximou-se de Gabriel com passos vacilantes e entregou-lhe uma pequena caixa de madeira entalhada. Sua mãe me pediu que lhe entregasse isto quando soubesse a verdade, disse com voz trêmula pela emoção. Guardei-o durante todos estes anos. Com dedos trêmulos,
Gabriel abriu a caixa para encontrar um medalhão de prata com uma orquídea gravada, idêntico ao que Alexandre levava desde criança como presente de sua mãe. Mariana mandou fazer 2, explicou José com voz quebrada pela emoção. Sempre sonhou com o dia em que seus filhos levariam juntos o símbolo de seu amor. Gabriel contemplou a joia com reverência, acariciando os delicados detalhes da orquídea lavrada em prata envelhecida. É a Phalaenopsis amabilis, murmurou. A orquídea que simboliza a fortaleza oculta sob a fragilidade aparente. Alexandre, instintivamente, levou sua mão ao medalhão idêntico que pendia sob sua camisa. Oculto da vista, mas sempre presente contra sua pele. Nunca entendi completamente por que me pediu que sempre o levasse comigo, confessou. Agora tudo faz sentido. Fernanda aproximou-se dos irmãos, seu rosto sereno refletindo a satisfação de quem cumpriu uma promessa sagrada. Mariana acreditava nos símbolos, disse com suavidade. Acreditava que certos objetos podiam manter unidas as pessoas através do tempo e da distância. Esses medalhões foram sua forma de mantê-los conectados, mesmo quando tudo parecia separá-los. Um silêncio carregado de emoção envolveu a sala enquanto Gabriel, com mãos trêmulas, colocava o medalhão ao redor do pescoço. Era um gesto simples, mas carregado de significado. A aceitação formal de uma identidade que sempre havia sido sua sem sabê-lo. A porta abriu-se inesperadamente, revelando a figura elegante de Juliana Monteiro. Seu rosto, normalmente composto em uma máscara de perfeição calculada, mostrava agora os sinais evidentes de um conflito interno. Meu pai saiu furioso, anunciou sem preâmbulos. Jurou utilizar todos os seus recursos para, cito textualmente, destruir o que resta dos Almeida. Alexandre assentiu, sem mostrar surpresa. Era de esperar. Miguel nunca soube perder com dignidade. Juliana avançou alguns passos, seus olhos escuros estudando com curiosidade o medalhão que agora pendia do pescoço de Gabriel. Vim dizer-lhe que renuncio formalmente a nosso compromisso, disse, dirigindo-se a Alexandre. Nosso casamento sempre foi um acordo comercial disfarçado de romance, e ambos sabemos disso. Um sorriso triste desenhou-se nos lábios de Alexandre. Aprecio sua honestidade, Juliana. Sempre foi uma de suas qualidades mais admiráveis, embora a use com moderação. Não me entenda mal, esclareceu ela, recuperando parte de sua habitual frieza. Continuo acreditando que você cometeu um erro estratégico enorme, mas, diferentemente de meu pai, respeito seu direito de cometê-lo. Dirigiu então seu olhar para Gabriel, avaliando-o com nova perspectiva. Quanto a você, Gabriel Almeida, eu o subestimei. Acreditei que era apenas um obstáculo, um intruso em nossos planos. Agora vejo que é muito mais que isso. Gabriel sustentou seu olhar sem intimidar-se. Todos somos mais do que aparentamos, senhorita Monteiro. Inclusive a senhora. Um destelo de surpresa, talvez inclusive de respeito, brilhou momentaneamente nos olhos de Juliana antes que voltasse a adotar sua expressão impenetrável. Desejo-lhes sorte, disse finalmente. Vocês precisarão. Quando a porta fechou-se atrás dela, Alexandre soltou um suspiro longo e profundo, como se tivesse contido a respiração durante anos. E assim se encerra outro capítulo da minha vida, murmurou. E começa um novo para ambos, acrescentou Gabriel, colocando uma mão sobre o ombro do irmão. José, que havia observado silenciosamente a cena, falou então com a sabedoria acumulada em seus muitos anos. As flores mais belas às vezes nascem depois das tempestades mais violentas. O que importa são as raízes, e as suas, filhos de Mariana, são mais fortes do que imaginam. Os dias seguintes à entrevista coletiva transcorreram em um turbilhão de atividade. Os meios de comunicação não falavam de outra coisa, senão da descoberta do herdeiro Almeida, alternando entre reportagens sensacionalistas sobre segredos familiares e análises mais sérias sobre as implicações empresariais do reconhecimento de Gabriel. Na mansão, Alexandre havia transformado a ala leste em escritórios temporários de onde dirigia a resposta à contraofensiva financeira que, como haviam antecipado, Miguel Monteiro havia lançado com toda a sua força. Eles tentaram provocar uma venda massiva de ações, explicava Alexandre a Gabriel, enquanto revisavam relatórios financeiros na biblioteca, agora convertida em centro de operações.
Felizmente, a maioria dos investidores institucionais manteve a calma depois de nossas garantias. Gabriel, que absorvia informações financeiras a um ritmo surpreendente, apontou para um gráfico na tela do computador. Este padrão de transações parece suspeito, observou. Pequenas vendas coordenadas para criar a impressão de uma tendência negativa. Alexandre sorriu impressionado. Você tem bom olho para padrões. Sim, é uma tática típica para manipular a percepção do mercado. Ricardo já alertou a Comissão de Valores Mobiliários. Apesar de sua falta de experiência no mundo empresarial, Gabriel havia demonstrado possuir uma intuição natural para os negócios que complementava perfeitamente o conhecimento técnico de Alexandre. Era como se cada irmão contribuísse com uma peça essencial para um quebra-cabeças que só agora começava a se completar. Fernanda entrou na biblioteca com uma expressão de preocupação que alertou imediatamente ambos os irmãos. Acabei de receber uma ligação de Renata Caetano, anunciou referindo-se à esposa de um dos sócios mais importantes da Almeida Investments. Os Monteiro estão organizando uma recepção esta noite para anunciar uma nova aliança estratégica com o Grupo Tavares. Alexandre praguejou em voz baixa. Tavares era seu principal concorrente, e uma aliança com os Monteiro representava uma ameaça significativa. Eles estão movendo suas peças mais rápido do que eu antecipava, reconheceu. Se conseguirem formalizar essa aliança, poderíamos perder o projeto portuário e, com ele, nossa posição dominante no setor logístico. Gabriel, que havia escutado atentamente, levantou-se e começou a caminhar pela sala. Um hábito que Alexandre reconheceu como próprio quando precisava pensar com clareza. Talvez estejamos enfrentando isso pelo ângulo errado, disse finalmente. Estamos reagindo às suas jogadas, jogando em seu terreno. Precisamos mudar o tabuleiro. Alexandre o olhou com interesse renovado. O que sugere? Durante anos trabalhei restaurando jardins históricos, explicou Gabriel. Aprendi que quando uma planta invasora ameaça um ecossistema, às vezes a melhor estratégia não é atacá-la diretamente, mas fortalecer as espécies nativas para que resistam naturalmente. Um sorriso de compreensão desenhou-se lentamente no rosto de Alexandre. Em vez de lutar contra os Monteiro e Tavares, deveríamos fortalecer nossas próprias alianças, completou Gabriel. José me contou que a família Guimarães, para quem trabalhei durante anos, foi antiga aliada dos Almeida, antes de se distanciarem por alguma disputa que nunca entendi completamente. Fernanda, que havia escutado a troca com crescente interesse, interveio. A disputa foi pelos terrenos onde agora se ergue o complexo comercial Mirante. Joaquim Almeida utilizou táticas questionáveis para adquiri-los, apesar de os Guimarães terem um direito histórico sobre eles. Alexandre refletiu por alguns instantes, conectando peças de informação em sua mente. Esses terrenos agora valem 10 vezes mais, mas legalmente continuam sendo controversos pelas irregularidades em sua aquisição original, murmurou. Sempre foram um ponto fraco em nosso portfólio imobiliário. Levantou-se com energia renovada e dirigiu-se a um antigo arquivo no canto da biblioteca. Após buscar por alguns minutos, extraiu uma pasta amarelada. Aqui está a escritura original e os documentos da transação, disse folheando os papéis com expressão cada vez mais sombria. Meu avô falsificou algumas assinaturas. Não me surpreende, mas vê-lo confirmado. Gabriel aproximou-se e colocou uma mão sobre o ombro do irmão. Não somos responsáveis pelas ações de nossos antepassados, mas podemos corrigir seus erros. Alexandre assentiu, tomando uma decisão que teria sido impensável apenas algumas semanas antes. Entre em contato com Antônio Guimarães, disse a Ricardo, que havia entrado silenciosamente com mais relatórios. Organize uma reunião o mais rápido possível e prepare uma análise completa do valor atual do complexo Mirante. Quando Ricardo se retirou, Alexandre voltou-se para seu irmão com uma expressão de determinação mesclada com certa melancolia. Isso poderia custar à empresa centenas de milhões, reconheceu. Os acionistas poderiam não entender. Às vezes o verdadeiro valor não se mede em cifras, respondeu Gabriel. Mãe costumava dizer que a riqueza mais duradoura é a que se constrói sobre alicerces de honestidade. Fernanda observava a troca com uma mistura de orgulho e nostalgia.
reconhecendo em ambos os irmãos ecos de Mariana, a integridade incorruptível de Gabriel e a inteligência estratégica de Alexandre, agora finalmente alinhadas em um propósito comum. Nessa mesma tarde, enquanto os preparativos para a reunião com os Guimarães avançavam, Alexandre recebeu uma visita inesperada. Dona Iracema anunciou a chegada de Juliana Monteiro, que solicitava vê-lo com urgência. Faça-a passar para o jardim de inverno, indicou Alexandre, intrigado por esta visita imprevista. O jardim de inverno, uma estrutura de vidro e ferro forjado adjacente à mansão principal, era um dos espaços mais belos da propriedade. Rodeado de plantas exóticas e banhado pela luz natural filtrada através dos vitrais coloridos, proporcionava um ambiente de neutralidade perfeita para conversas delicadas. Juliana esperava junto a uma fonte central, seu elegante vestido azul contrastando dramaticamente com o verde exuberante que a rodeava. Ao ver Alexandre, sua expressão normalmente composta revelou uma incomum tensão. Minha visita deve permanecer estritamente confidencial, disse sem preâmbulos. Se meu pai descobrir, as consequências seriam desagradáveis. Alexandre assentiu, intrigado pelo tom quase conspiratório de quem até pouco tempo havia sido sua noiva. Tem minha palavra. Juliana extraiu discretamente um dispositivo USB de sua bolsa e entregou-o a ele. Isto contém documentos internos da negociação entre meu pai e Márcio Tavares. Planos detalhados para uma aquisição hostil da Almeida Investments, propinas a funcionários para bloquear o projeto portuário e, inclusive, hesitou brevemente, estratégias para questionar legalmente a identidade de Gabriel e seu direito ao sobrenome Almeida. Alexandre tomou o dispositivo com cautela, consciente da enormidade do que Juliana acabava de fazer. Por que está fazendo isso? Perguntou genuinamente desconcertado. Juliana desviou o olhar para as orquídeas que decoravam um canto do jardim. Meu pai já não distingue entre ambição e obsessão, respondeu finalmente. O que está planejando vai além da competição empresarial legítima. É destrutivo para todos. Fez uma pausa e, quando voltou a olhar para Alexandre, havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ele nunca havia visto antes. Além disso, embora você não acredite, eu o respeito, Alexandre. Sempre o fiz. Nossa relação foi um acordo, sim, mas escolhi você porque via em você algo que meu pai nunca teve. Limites morais. A confissão, tão inesperada quanto reveladora, deixou Alexandre momentaneamente sem palavras. Finalmente perguntou: o que você fará agora? Sua posição na empresa de seu pai ficará comprometida quando isto vier à luz, completou ela com um sorriso resignado. Eu sei. Tomei minhas precauções. Tenho uma oferta para dirigir a filial europeia da Têxtil Brasil. Longe daqui, longe da sombra de Miguel Monteiro. Alexandre assentiu, reconhecendo a coragem que implicava essa decisão. Obrigado, Juliana. Isto vai além de qualquer dívida ou compromisso que tenhamos tido. Ela deu de ombros com uma elegância estudada. Talvez eu esteja aprendendo algo com seu irmão e sua filosofia sobre fazer o que é certo. Brincou, embora seus olhos permanecessem sérios. Use-o sabiamente, Alexandre. Não para destruir meu pai, mas para proteger o que você construiu. Quando Juliana se foi, deixando atrás de si o leve aroma de seu perfume exclusivo, Alexandre permaneceu imóvel, contemplando o pequeno dispositivo que continha informações potencialmente devastadoras. A ironia não lhe escapava. A mulher que havia sido escolhida como instrumento para expandir o Império Almeida agora lhe proporcionava as ferramentas para salvá-lo. Naquela noite, enquanto a elite empresarial da região se reunia na Mansão Monteiro para celebrar a nova aliança com Tavares, outra reunião, muito mais discreta, mas potencialmente mais significativa, ocorria na biblioteca dos Almeida. Antônio Guimarães, um homem de 70 anos cujo porte aristocrático revelava gerações de berço privilegiado, escutava com atenção enquanto Alexandre apresentava sua proposta. A devolução do complexo Mirante aos Guimarães, junto com uma compensação pelos benefícios gerados durante décadas de exploração indevida. O que propõe equivale a mais de 300 milhões de reais, observou Antônio, sua voz tranquila contrastando com a magnitude da cifra. Uma soma considerável mesmo para os Almeida.
É o justo, respondeu Alexandre com simplicidade. Os documentos que encontramos confirmam que a aquisição original foi fraudulenta. Estamos dispostos a assumir as consequências dessa injustiça, embora não tenhamos sido nós quem a cometemos. Gabriel, que havia permanecido em silêncio junto à janela, aproximou-se então. Senhor Guimarães, durante anos cuidei de seus jardins, vi seus netos crescerem, compartilhei o pão em sua mesa, disse com aquela sinceridade direta que o caracterizava. Agora que sei que sou um Almeida, poderia parecer que passei para o outro lado de uma antiga disputa. Mas o que realmente desejo é fechar feridas, não perpetuá-las. Antônio estudou ambos os irmãos com olhos que haviam visto demasiado para impressionar-se facilmente. Finalmente, assentiu com gravidade. Meu pai, Rodrigo Guimarães, costumava dizer que os verdadeiros cavalheiros se reconhecem não por como tratam seus iguais, mas por como reparam seus erros, disse, levantando-se para apertar a mão primeiro de Alexandre e depois com especial calidez a de Gabriel. Aceito sua proposta não tanto pela compensação econômica, que é justa, mas pelo espírito que a motiva. O ancião fez uma pausa, como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. E em resposta à sua honestidade, ofereço-lhes a minha. Os Guimarães controlam 15% das ações do Porto que Monteiro e Tavares pretendem arrebatar-lhes. Ações que, até agora, mantivemos através de sociedades interpostas precisamente para evitar negócios com os Almeida. Alexandre tentou ocultar seu assombro. Aquela porcentagem, somada a que eles controlavam diretamente, lhes devolveria a maioria necessária para assegurar o projeto portuário. Com sua permissão, continuou Antônio, amanhã mesmo anunciarei publicamente nosso apoio a Almeida Investments e nossa oposição à manobra hostil de Monteiro Tavares. Quando Antônio Guimarães se retirou, deixando atrás de si a promessa de uma aliança que mudaria o equilíbrio de poder na região, Alexandre voltou-se para seu irmão com uma mistura de admiração e gratidão. Sua intuição estava correta, reconheceu. Mudar o tabuleiro era a única estratégia viável. Gabriel sorriu, sua expressão uma curiosa mistura de humildade e certeza. Não foi intuição, Alexandre. Foi algo que aprendi cultivando jardins. Quando você planta com integridade, a natureza responde com generosidade. Lá fora, a noite envolvia a mansão Almeida em um manto de estrelas brilhantes. Em algum lugar do céu noturno, pensou Alexandre, talvez Mariana observasse comprazida como seus filhos finalmente unidos encontravam juntos um caminho que honrava o melhor de seu legado enquanto corrigia seus erros. A última batalha não seria travada com armas de destruição, mas com instrumentos de reparação e justiça. E nessa contenda, os irmãos Almeida já haviam assegurado a vitória mais importante, a reconciliação com sua própria história. A luz dourada do amanhecer derramava-se generosamente sobre os jardins da mansão Almeida, iluminando as gotas de orvalho que adornavam cada pétala, cada folha, como diminutos diamantes espalhados por uma mão generosa. Era o primeiro dia de primavera, e a natureza parecia celebrá-lo com um espetáculo extraordinário de cor e vida. Alexandre contemplava o espetáculo do terraço, uma xícara de café fumegante entre suas mãos e uma expressão de serenidade que, apenas alguns meses atrás, teria sido impensável em seu rosto habitualmente tenso e vigilante. Os últimos 6 meses haviam transformado não só sua vida, mas seu ser mais profundo, como se a descoberta de Gabriel tivesse desencadeado uma metamorfose interior tão radical quanto irreversível. Madrugando como sempre, irmão. A voz calorosa de Gabriel o tirou de suas reflexões. Alexandre sorriu ao vê-lo aproximar-se. Apesar de ter se adaptado com surpreendente naturalidade à sua nova posição social, Gabriel conservava intactos os hábitos simples de sua vida anterior. Levantava-se com o sol, preferia roupas confortáveis aos ternos formais e mantinha uma relação quase mística com a natureza que o rodeava. Os velhos hábitos são difíceis de romper, respondeu Alexandre, oferecendo-lhe uma xícara de café recém-preparado. Além disso, hoje é um dia especial. Gabriel assentiu, saboreando o café com evidente apreciação. O lançamento oficial da Fundação Mariana Almeida, disse. Mãe estaria orgulhosa, não só da fundação,
acrescentou Alexandre. Estaria orgulhosa de você, de nós, do que realizamos juntos. Os últimos meses haviam sido uma montanha-russa de acontecimentos. Após a inesperada aliança com os Guimarães e a revelação pública dos planos pouco éticos de Miguel Monteiro, filtrados anonimamente à imprensa, sem que ninguém exceto Alexandre conhecesse a fonte, a tentativa de aquisição hostil havia desmoronado espetacularmente. Tavares havia retirado seu apoio temeroso do escândalo, e as ações da Almeida Investments haviam recuperado seu valor, fortalecidas pela percepção pública de uma empresa que priorizava a integridade sobre o lucro imediato. Miguel Monteiro, desacreditado e abandonado por seus antigos aliados, havia optado por uma aposentadoria antecipada, deixando o controle de suas empresas a um conselho diretor profissional. Juliana, fiel ao seu plano, havia se transferido para a Europa para dirigir a filial da Têxtil Brasil, mantendo uma relação cordial mais distante com os irmãos Almeida. Você revisou a lista final de bolsistas? Perguntou Gabriel, interrompendo as recordações de Alexandre. Ontem à noite. 50 jovens brilhantes que não poderiam ter acesso à educação superior sem nosso apoio, respondeu com evidente satisfação. E o Jardim Botânico está quase pronto para sua inauguração. O Jardim Botânico Rafael Andrade, adjacente ao campus universitário, era o projeto mais querido de Gabriel. Um espaço educativo onde se preservariam espécies nativas em perigo de extinção e se investigariam suas propriedades medicinais. Uma homenagem perfeita ao homem que, sem sabê-lo, havia conectado os irmãos através do tempo e da distância. José não parou de sorrir desde que você lhe ofereceu a direção honorária, comentou Gabriel, recordando a emoção do velho jardineiro ao receber a nomeação. Ninguém a merece mais, assentiu Alexandre. Ele foi o guardião de nossos segredos e nossos jardins durante toda uma vida. É justo que agora receba o reconhecimento que merece. Um suave pigarro anunciou a chegada de Fernanda, elegante e digna, em um conjunto cor lavanda que contrastava delicadamente com seu cabelo prateado. Os convidados começarão a chegar em 2 horas, anunciou, e a imprensa já está instalando equipamentos na entrada principal. Alexandre assentiu, tomando nota mental dos últimos detalhes pendentes. A celebração do dia incluía não só o lançamento oficial da fundação, mas também a apresentação pública do renovado Museu de Arte Almeida, sob a direção especializada de Fernanda, que havia retomado sua carreira acadêmica com entusiasmo renovado. A propósito, acrescentou Fernanda com um sorriso enigmático, chegou um pacote especial de Clara Andrade. Está na biblioteca. Os olhos de Gabriel iluminaram-se ao escutar o nome de sua mãe adotiva. Embora a revelação de sua origem biológica tivesse sido inicialmente impactante para os Andrade, o casal havia demonstrado uma generosidade de espírito extraordinária, abraçando a ampliação de sua família em vez de sentir-se ameaçados por ela. Na biblioteca, sobre a mesa central, repousava uma caixa de madeira entalhada, similar à que havia contido o medalhão de Gabriel, mas consideravelmente maior. Uma nota manuscrita a acompanhava. Para meus filhos, Gabriel e Alexandre. Ao longo de minha vida entesourei estas recordações, sabendo que algum dia encontrariam seu verdadeiro lar. Agora que a verdade floresceu e a família está completa, é tempo que estes tesouros retornem para onde pertencem, com amor infinito. Clara. Com reverência, Gabriel abriu a caixa. Em seu interior, cuidadosamente preservado, encontrava-se o diário pessoal de Mariana Almeida, junto com cartas, fotografias e pequenos objetos que haviam marcado momentos significativos de sua vida. O primeiro dente de Gabriel, mechas de cabelo de ambos os irmãos, notas escritas à mão sobre seus progressos e desenvolvimento, tudo meticulosamente datado e conservado. Clara os guardou todo este tempo, murmurou Gabriel, sua voz quebrada pela emoção, sabendo que algum dia... Não pôde terminar a frase. Alexandre, igualmente comovido, colocou uma mão sobre o ombro de seu irmão, completando o pensamento em silêncio, sabendo que algum dia a verdade prevaleceria, que os irmãos separados se encontrariam, que o círculo se fecharia. Fernanda observava a cena do umbral, seus olhos brilhantes de lágrimas contidas,
Sua missão, iniciada há tantos meses quando chegou à mansão Almeida como uma simples empregada doméstica, estava finalmente completa. A promessa feita à sua irmã Mariana havia sido cumprida. Seus filhos não só se haviam encontrado, mas haviam forjado um vínculo mais forte que qualquer segredo ou mentira do passado. Deveríamos nos preparar, disse finalmente, rompendo o momento emotivo com seu característico senso prático. Os irmãos Almeida devem aparecer impecáveis para seu grande dia. Horas depois, a mansão Almeida fervilhava de atividade. Representantes dos meios de comunicação, figuras proeminentes do mundo empresarial, acadêmico e cultural, e inclusive alguns políticos de alto escalão, se misturavam nos jardins primorosamente arrumados para a ocasião. A atmosfera era festiva, mas com um traço de seriedade apropriado para o significado transcendental do evento. No centro do jardim principal, onde antes se erguia uma estátua ostentosa de Joaquim Almeida, havia sido instalada uma nova escultura, uma orquídea phalaenopsis de bronze, suas pétalas estendidas como em um gesto de boas-vindas. A seus pés, uma placa simples mas eloquente, em memória de Mariana Almeida e Rafael Andrade, cujo amor transcende o tempo e as convenções. E em honra a Clara e Pedro Andrade, que cultivaram com amor o que outros abandonaram por medo. O momento culminante chegou quando Alexandre e Gabriel, flanqueados por Fernanda, José e os Andrade, que haviam viajado especialmente para a ocasião, dirigiram-se ao pódio instalado em frente à nova escultura. O contraste entre os irmãos resultava fascinante. Alexandre, impecável em seu terno escuro feito sob medida, emanava a confiança polida de quem navegou os círculos do poder toda a sua vida. Gabriel, em um terno mais simples, mas igualmente elegante, projetava uma autenticidade e calidez que resultavam irresistivelmente magnéticas. Bem-vindos a todos, começou Alexandre, sua voz amplificada ressoando pelos jardins. Hoje celebramos não só o lançamento de uma fundação ou a renovação de um museu, mas o renascimento de uma família e os valores que representa. Fez uma pausa, seus olhos percorrendo a audiência, até deter-se brevemente em rostos significativos. Antônio Guimarães, cuja aliança havia sido crucial. Alguns acionistas que inicialmente haviam duvidado, mas agora apoiavam com entusiasmo a nova direção da empresa. Inclusive, à distância, Juliana Monteiro, que havia retornado brevemente da Europa para assistir ao evento, sua presença um silencioso reconhecimento de que algumas batalhas transcendem as antigas inimizades. Durante gerações, continuou, o sobrenome Almeida esteve associado com sucesso empresarial, influência social e riqueza material. Valores importantes, sem dúvida, mas incompletos. Hoje, graças a circunstâncias extraordinárias e pessoas ainda mais extraordinárias, seu olhar dirigiu-se com afeto para Fernanda, José e os Andrade. Temos a oportunidade de redefinir esse legado. Cedeu então a palavra a Gabriel, que avançou com aquela naturalidade que nem mesmo os meses na alta sociedade haviam conseguido alterar. A Fundação Mariana Almeida, explicou com sua voz calorosa e direta, nasce com dois objetivos fundamentais: proporcionar educação de qualidade a jovens talentosos sem recursos econômicos e preservar o patrimônio natural e cultural de nossa região. Porque acreditamos que a verdadeira riqueza de uma sociedade não se mede em seus edifícios ou contas bancárias, mas no potencial de seus jovens e na saúde de seus ecossistemas. O discurso continuou, alternando entre ambos os irmãos com uma sincronização que parecia nascida de toda uma vida compartilhada, em vez de uns poucos meses de relação. Quando finalmente chegou o momento de cortar a fita simbólica, que inaugurava oficialmente tanto a fundação quanto o museu renovado, Alexandre fez um gesto inesperado. Convidou Fernanda a unir-se a eles. Sem você, disse-lhe, em uma parte que os microfones não captaram, mas que muitos puderam ler em seus lábios, nada disto teria sido possível. Você é tão Almeida quanto nós. A celebração estendeu-se até bem entrada a tarde. Enquanto os convidados percorriam as instalações do museu, onde agora se exibiam não só obras de arte tradicionais, mas também artesanato local e documentação histórica sobre a região,
Alexandre e Gabriel retiraram-se discretamente a um canto tranquilo do jardim, o mesmo banco de pedra onde Mariana costumava sentar-se a escrever seu diário. "Sabe que dia é hoje?" perguntou Gabriel, contemplando o entardecer que começava a atingir o céu de tonalidades acobreadas. Alexandre olhou-o interrogativamente. "O aniversário de seu falecimento", explicou Gabriel com suavidade. "Clara me lembrou esta manhã. 8 anos e 6 meses exatos desde que partiu." Um arrepio percorreu a espinha de Alexandre. A coincidência parecia demasiado perfeita para ser casual. "Ela sempre teve um senso requintado da oportunidade", murmurou recordando como sua mãe orquestrava perfeitamente cada evento familiar, cada celebração, com uma atenção ao detalhe que beirava o sobrenatural. "Gosto de pensar que de algum modo ela planejou tudo isto", continuou Gabriel, seu olhar perdido no horizonte onde o sol começava a ocultar-se, "que semeou as sementes necessárias, sabendo exatamente quando e como floresceriam." Alexandre sorriu ante a metáfora botânica, tão característica de seu irmão. "Se é assim, então somos sua obra-prima", respondeu. "A culminação de uma vida dedicada a proteger o que mais amava, mesmo quando as circunstâncias a obrigaram a tomar decisões dilacerantes." Ambos os irmãos permaneceram em silêncio, contemplando como as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu vespertino. Seus medalhões gêmeos com a orquídea lavrada em prata brilhavam tenuemente sob a luz minguante, símbolos perfeitos de uma conexão que havia sobrevivido à separação, ao tempo e aos segredos mais obscuros. À distância, os convidados começavam a despedir-se. As luzes da mansão acendiam-se gradualmente e a vida continuava seu curso inexorável. Mas naquele canto tranquilo do jardim, por um instante perfeito, suspenso entre o dia e a noite, o passado e o futuro, 2 irmãos unidos pelo sangue e separados pelo destino, haviam encontrado finalmente o lar que sempre buscaram. Não nas paredes de uma mansão ou no prestígio de um sobrenome, mas no reconhecimento mútuo de almas que, embora moldadas por experiências radicalmente diferentes, compartilhavam uma essência comum. "Por Mariana", murmurou Gabriel, erguendo imaginariamente uma taça para o céu estrelado. "E por Rafael", acrescentou Alexandre, completando a homenagem àqueles que lhes haviam dado a vida. "E por nós", concluíram ao uníssono, selando com estas palavras simples um pacto que transcendia qualquer documento legal ou compromisso formal. A promessa de honrar o passado sem ser prisioneiros dele, de construir um futuro que reconciliasse os mundos aparentemente irreconciliáveis que cada um representava, e de manter viva a chama do amor verdadeiro que havia iluminado, contra toda probabilidade, o caminho que os havia levado a encontrar-se. A mansão Almeida, que durante décadas havia sido um mausoléu de segredos e aparências, resplandecia agora com nova vida. Suas portas, antes zelosamente vigiadas, abriam-se para acolher estudantes, artistas, pesquisadores e sonhadores. Seus jardins, outrora símbolo de ostentação elitista, convertiam-se em laboratórios vivos onde a sabedoria ancestral sobre plantas medicinais se transmitia às novas gerações. E no coração desta transformação, como arquitetos de um legado renovado, os irmãos Almeida demonstravam dia após dia que a verdadeira riqueza não reside no que se possui, mas no que se compartilha, não no que se acumula, mas no que se semeia para que outros colham. Porque, como Mariana havia escrito na última página de seu diário, encontrado entre os tesouros guardados por Clara, o amor verdadeiro não conhece limites de tempo, espaço ou convenção. Como a mais resistente das orquídeas, floresce mesmo nas condições mais adversas, e uma vez que tenha criado raízes, é impossível de erradicar. Meus filhos o descobrirão algum dia, e quando o fizerem, o círculo finalmente estará completo. E assim foi.